vamos iniciar. Estamos aqui no nosso horário. Esperei um tempo razoável para nossos colegas chegarem também, né? O trânsito hoje está complicado. Choveu no Espírito Santo, aqui na Grande Vitória, é bem complicado. Então, vamos aqui hoje falar sobre o Tribunal do Júri, instituto tão importante para o nosso trabalho, para a nossa vida, bem como, assim, como cidadãos, né? Mas, assim, direcionando já no início, hoje vai ser uma palestra bem objetiva. Não vou ficar aqui dando uma aula que nós damos na academia, né, para graduação, para pós-graduação. Esse não é o objetivo hoje. É lógico, não podemos nos afastar, ficar muito distantes disso, porque nós temos que ser técnicos. Então, assim, temos que primar pela técnica sempre. Mas hoje vamos focar no aspecto prático e, sobretudo, a segunda fase do Tribunal do Júri. Lembrando que o Tribunal do Júri, né, gente, se assemelha muito, já iniciando aqui, calma que ainda vou falar, ainda não estamos no nosso objeto central, mas o Tribunal do Júri, tudo se inicia com inquérito policial, mediante portaria ou mediante o auto de prisão em flagrante, quando temos o flagrante lá no local, né? E o inquérito policial ele corre como ocorre qualquer outro. Claro, é um inquérito muito mais complexo. É um inquérito que, para o delegado de polícia, é muito mais complexo. Pense só, se encontra um corpo abandonado num terreno baldio, ou aqui, na Baía de Vitória, meu Deus, é um corpo, alguém morreu, quem foi? Então, veja só que é um trabalho muito clínico ao delegado de polícia, é um trabalho muito extenso e muito forte. Mas o inquérito, assim, formalmente, corre como todos os outros, e temos a primeira fase do júri, que, muito cuidado e muita atenção, se assemelha ao rito ordinário do processo penal. Se assemelha, mas a finalidade é outra. Por quê? O rito ordinário do processo penal, nos processos que nós vemos aí no cotidiano criminal, né? Hoje estamos aqui falando para criminalistas ou para aqueles que pretendem conhecer os criminalistas ou a rotina, ou quem está querendo se aperfeiçoar. Então, assim, os crimes do cotidiano, tráfico de drogas, roubo, estupro de vulnerável, os crimes contra a administração pública e por aí vai. O rito ordinário. Mas essa fase do rito ordinário, na qual nós temos a instrução criminal, as audiências, ao final, a nossa finalidade é condenação ou absolvição. Mas a acusação em si, o Estado, ele busca uma condenação, com base lá no artigo 397 do CPP. No Tribunal do Júri, ainda não é o nosso objeto, muita atenção, não é o nosso objeto, mas eu tenho que explicar isso para entendermos, para nos situarmos, a questão da pronúncia. Então, a primeira fase do júri, beleza, inquérito policial, tivemos inquérito policial, investigação, que se inicia mediante portaria, ou APF, auto de prisão em flagrante. Concluiu, o delegado indiciou. O Ministério Público faz a denúncia. Feita a denúncia, teremos uma instrução criminal, que é a primeira fase. Teremos audiência, teremos lá oitivas da testemunha de acusação, de defesa, interrogatório. Ao final, aí teremos lá os memoriais, né? Ou alegações finais orais, que não é comum, mas está no código. Mas o que acontece, gente? A decisão de pronúncia, impronúncia, absolvição sumária ou desclassificação. Mas o foco, a pior das hipóteses para o réu, para o acusado, é a pronúncia. O que seria a pronúncia? É uma condenação? O juiz, né, presidente do Tribunal do Júri, ele pode condenar na primeira fase? Não. O que ele pode dizer é simplesmente isso, existem indícios de autoria e prova de materialidade. É o mesmo critério que o delegado de polícia usa para fazer indiciamento. Indícios de autoria, prova de materialidade. É simplesmente isso. Ele não pode dar um juízo dizendo, realmente foi. Não. Tem indício de autoria, que indício de autoria? Geralmente é aquela prova testemunhal, né? Ou uma prova documental, que seja uma filmagem, que mostra ali o indivíduo, né? Matando alguém. Hoje estamos falando aqui dos crimes dolosos contra a vida, matando alguém. E a materialidade é o corpo, quando ocorre o homicídio consumado, né? O corpo. Aquilo ali geralmente está ali materializado pelo laudo de exame cadavérico. Então, a materialidade do corpo é o laudo de exame cadavérico. Ou quando é um homicídio tentado, né, que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, nesse caso, é um laudo de lesões corporais quando tem vestígios. E temos também a possibilidade de tentativa branca quando, por exemplo, é muito comum, né, os homicídios por disparo de arma de fogo, eu faço um disparo contra alguém, não acerto, sou ruim de mira. Não deixei de vestígios, mas tem prova, tem indício de autoria de que eu tentei matar. E, gente, um ponto aqui já adiantando, circunstâncias alheias à vontade do agente. Esse é um ponto muito clínico
nos crimes dolosos contra a vida. Por quê? Digo isso porque a percepção do delegado de polícia, do advogado, né, somos advogados aqui, o foco hoje somos nós, mas os magistrados, e nós, assim, no trabalho de convencimento do promotor de justiça, no trabalho de convencimento do magistrado também, porque na primeira fase ele tem algumas possibilidades técnicas ali de direcionar o nosso processo, bem como o delegado de polícia, a aferir por que o indivíduo não continuou na execução do crime. Por exemplo, iniciou-se a execução. A princípio, temos provas de que ele queria matar o indivíduo. Vamos supor aqui, eu tenho uma arma de fogo, estou eu e o colega aqui da frente. Ele está na minha frente. Eu dei um disparo com muita raiva. Eu dei o primeiro, ele está caído no chão, eu vou embora. Você me pergunta, isso é tentativa de homicídio? Eu pergunto a vocês, é tentativa de homicídio isso? Por que não seria? Ou por que seria? Né? Não temos aqui uma verdade absoluta, mas esse é o ponto para nós aferirmos as circunstâncias alheias à vontade do agente. Por quê? A pergunta que fica, por que ele não prosseguiu na ação? Alguém impediu? Outra coisa é o seguinte, temos aqui o colega ao lado dele, ele voa para cima de mim, entramos em luta corporal, eu sou impedido de prosseguir. Ou eu tento dar outro disparo, não tem munição na minha arma. Isso são circunstâncias alheias à minha vontade. Concordo. É diferente de eu desistir. A desistência é voluntária. Se a desistência é voluntária, o que eu pratiquei contra ele? Lesões corporais, né? Eu acertei um disparo ali, provavelmente acertou ali a integridade física dele. Então, esse ponto que nós temos que analisar. Por quê? Deixa de ser um crime doloso contra a vida. Inicialmente, era doloso contra a vida a minha vontade. Eu queria matar ele, mas no meio da execução eu desisti. Nossa, que bobeira eu estou cometendo, né? Deixa para lá, vou embora. Vou embora. E o que restou foi lesão corporal. Então, sempre tenho essa análise clínica aí sobre o que motivou as circunstâncias alheias à vontade, se realmente foram circunstâncias alheias à vontade ou foram circunstâncias próprias do agente. Tranquilo, gente? Então, voltando ao que eu estava falando, sentença de pronúncia. Esse é o objetivo da primeira fase. É um juízo mais raso, mas tem que ser fundamentado. Não pode ser algo assim irresponsável pelo magistrado. Tem que ser muito responsável e fundamentar ali os indícios de autoria e prova de materialidade. Ok. Uma vez proferida a decisão de pronúncia, pelo código é sentença de pronúncia, mas tecnicamente pela doutrina chamamos de decisão de pronúncia, ela, no momento em que fica preclusa, inicia a nossa aula de hoje, a nossa palestra de hoje, né? Porque é a segunda fase. É isso que nos interessa hoje. Eu adoraria falar para vocês aqui sobre o procedimento inteiro, mas talvez teremos mais oportunidades para isso. Mas hoje o nosso foco, a nossa intenção aqui, o nosso objetivo, o nosso grande objetivo, é sempre importante traçarmos os objetivos, é a segunda fase do júri. Tribunal do júri. Tribunal do júri, gente, que coisa maravilhosa. Já é consagrado, porque estamos lutando ainda por democracia, né? Passamos, acho que eu nem era nascido, eu sou de 1990. Então, nessa época, já tínhamos a nova Constituição, já tinha acabado ali a tal daquela ditadura. E o Tribunal do Júri ainda estava ali, né, já com vida, mas assim, democracia, ok, está consagrada na Constituição, mas ainda há uma luta tremenda para materializarmos ela. No âmbito do Executivo, do Legislativo, ok, está muito visível para nós, mas democracia também tem que permear, tem que estar lastreada pelo Poder Judiciário. Hoje, a academia, né, os pesquisadores exigem e lutam por isso, porque o povo não tem apenas o poder de dizer o direito de forma indireta, também tem o poder de dizer de forma direta. E temos que lutar para isso. Hoje, por exemplo, está longe do nosso objetivo aqui hoje, só a título ilustrativo, não é algo que ainda está regulamentado pela nossa legislação. Tem um projeto de lei e tem alguns projetos aí, né, como, por exemplo, a tal da justiça restaurativa. Sim, é o povo ali diretamente pacificando seus conflitos ou debatendo-os diretamente, mas não vamos falar disso hoje. Adoraria falar, mas hoje não. Hoje o Tribunal do Júri é isso, gente, é o povo decidindo diretamente, é o povo ali dizendo o direito e o que deve ser feito no caso concreto. Lógico, fiscalizado por um juiz-presidente, mas é uma forma de demonstração
de exercício da democracia. E é um dever. Ser jurado é um dever. E veja só, Tribunal do Júri, ele é uma garantia constitucional do artigo 5º. Não é simplesmente um procedimento ali. Lógico, é um procedimento previsto no nosso Código, porque temos o rito sumário, sumaríssimo, temos o rito ordinário e temos o rito especial do Tribunal do Júri. Mas é uma garantia constitucional. O Tribunal do Júri, gente, sendo uma garantia constitucional, ele é norteado por 4 princípios que devemos observar de forma assim, contundente a todo momento, porque está na Constituição e toda a leitura da legislação da segunda fase, da primeira fase, logicamente, mas hoje o nosso foco é a segunda, é esses 4 princípios, quais sejam? A plenitude da defesa, vou explicá-los, calma, vou explicá-los. A soberania dos vereditos, sigilo das votações, e, por último, o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Quais sejam? O que são os crimes dolosos contra a vida? Estão no Código Penal. É o homicídio, é o induzimento, instigação e auxílio ao suicídio, infanticídio e os abortos previstos no nosso Código Penal. Esses são os crimes de competência do Tribunal do Júri. Se por acaso, ainda que tentados, mas se não tiverem essa natureza, não tiverem conexão com esses crimes que eu acabei de falar, não são de competência do Tribunal do Júri. Tudo bem? Mas, inicialmente, para ter essa competência, é essa a natureza desses crimes. Tudo bem? Então, vamos lá. Falei com vocês. Vamos começar agora o nosso trabalho. Vamos botar a mão na massa e vamos para o plenário. Veja só, nosso processo teve a pronúncia e ela transitou em julgado para ambas as partes. Começa lá no artigo 421 do CPP, a preparação para o julgamento. Nessa preparação para o julgamento, o magistrado fará um relatório conclusivo, um resumo do processo, que antes era lido em plenário, agora não. Agora ele faz um relatório, por questão de celeridade, para evitar aquela leitura de peça em plenário, ele faz um relatório, resume, ele vai lá, ele faz um resumo da denúncia, ele faz um resumo da resposta à acusação, ele faz um resumo das oitivas, dos interrogatórios, dos memoriais, da sentença de pronúncia. Se por acaso tiver recurso sobre a sentença ou decisão de pronúncia, eu prefiro decisão de pronúncia. Se tiver, ele vai fazer um resumo e vai deixar tudo bonitinho, uma folha. Não tenho folha aqui para materializar, mas uma folha, frente e verso, ou 3 folhas, não sei, depende do tamanho do processo. E vai entregar para os jurados no dia do julgamento. Aí começa a nossa preparação. Imediatamente, temos que aplicar o artigo 422. Por quê? Nesse momento, sob pena de preclusão, você tem o direito de arrolar até 5 testemunhas. Até 5 testemunhas, meio como requerer diligências necessárias para o seu trabalho. 5 testemunhas. E essas testemunhas, gente, vocês têm noção de quem pode ser arrolado? Por exemplo, nós aqui, advogados, né, quando estamos aqui em sede ou de uma queixa-crime que podemos atuar, ou de resposta à acusação, nós sabemos que aquele rol ali, a princípio, é preclusivo. Então, nós temos o dever, o direito de arrolar. No rito ordinário, até 8 testemunhas. No rito tribunal do júri também são 8. E nessa fase, o 422 fala que são 5 testemunhas. 5. Quem podem ser? Quem pode? Tem que necessariamente ser as testemunhas arroladas lá na denúncia ou na minha resposta à acusação? Gente, pode ser qualquer testemunha. Por exemplo, vou dar exemplos aqui, eu vou tentar ao máximo adequar à realidade, mas só para que vocês observem alguns argumentos de absurdo, por exemplo. Depois da sentença de pronúncia, tomei conhecimento, através de um jornal, que um comerciante visualizou o crime acontecendo, mas em momento algum ele foi chamado ao processo. Ele era estranho. Mas ele tem até a prova que ele viu, tem um vídeo, então eu posso arrolá-lo. Qualquer testemunha pode ser arrolada. Inclusive, eu posso ser arrolado por um processo que eu nunca tomei conhecimento, é lógico. Vou chegar lá, né? Nunca vi isso, não. Mas eu posso ser arrolado. Então, você tem o direito de arrolar qualquer testemunha, ainda que seja estranha aos autos. Tudo bem? Um ponto muito importante que temos que tomar atenção é com relação à cláusula de imprescindibilidade. Por quê? Nós veremos mais na frente da palestra de hoje que, se a testemunha faltar, o julgamento pode ser
concluído ou redesignado. Para que esse julgamento seja redesignado, temos que ter, no momento que vamos arrolar no 422, temos que ali constar uma cláusula de imprescindibilidade, exigir, requerer do magistrado, mas de forma de exigir que seja ela intimada por mandado pessoal, e uma intimação pessoal tem que ser requerida, para que o processo possa prosseguir. Então, vamos ver com mais calma lá na frente, na questão das ausências, mas sempre tenham atenção para esse ponto, gente. E também temos a questão do assistente de acusação. Como falei com vocês, advogados nós, lógico, primordialmente, de forma tradicional, cotidiana, até pela natureza da profissão, na área criminal nós somos defesa, né? Mas também podemos ser contratados para acusação. Eu sou um grande defensor dos direitos da vítima também. Então, porventura, não é muito comum. Acho que daqui para frente, com a adequação da legislação, a modernização da legislação, a vítima vai tomar mais papel no nosso processo penal e cada vez mais vamos ter a demanda de atuarmos como assistente de acusação. Mas o assistente de acusação, gente, temos que tomar o seguinte cuidado, porque ele tem que se habilitar no processo, requerer habilitação, né? O juiz tem que deferir, é lógico, porque temos requisitos, né? Porque tem que ter interesse, temos que ou ser cônjuge, ascendente, irmão, ou descendente, ascendente, cônjuge, ascendente, descendente, irmão da vítima, né, falecida. Então, tem uma série de critérios que o magistrado tem que observar, mas a habilitação tem que ser requerida com até 5 dias antes do julgamento. Lembrando que o nosso prazo é processual. Então, por exemplo, o julgamento vai acontecer hoje aqui dia? Hoje é dia 27? 27. Então, veja só, pelo nosso prazo processual, né, vamos voltar ali, 26, 25, 24, 23, 22. Ou seja, nós teríamos que ter requerido no dia 21. 21? Eu não sou um perito em matemática, não, mas observem o prazo processual. Então, tem que tomar esse cuidado. O assistente de acusação ele tem o direito de participar do julgamento desde que é habilitado 5 dias antes dele. Então, bastante atenção nisso. E aí, gente, começamos a falar sobre a organização do Tribunal do Júri. Como que ele se compõe? O que vocês têm que observar? Em primeiro lugar, temos o juiz-presidente. Por que existe o juiz-presidente? Olha, porque sempre me perguntam isso, mas não é o juiz-presidente que julga. Ele depende, assim, ele tem uma parcela muito grande, lógico, ele vai fixar a pena, a gente vai conversar sobre isso também, só que o juiz-presidente, a principal função dele no Tribunal do Júri é zelar pelos princípios constitucionais envolvidos. Então, a todo momento, ele vai zelar pela soberania dos vereditos ali, a incomunicabilidade dos jurados, ele também vai observar, o sigilo das votações, né? Então, liga a incomunicabilidade dos jurados. Então, a todo momento, ele também vai prezar pela plenitude da defesa. O juiz-presidente ele tem essa função principal, é lógico. Ele não vai decidir sobre os fatos. Quem vai dizer se foi crime ou não? São os jurados. Mas o juiz-presidente vai fixar a pena adequada, pertinente, né? Os jurados eles não têm essa capacidade, são leigos. Então, essa capacidade técnica de fazer a dosimetria, de aplicar o regime inicial de cumprimento de pena, é do magistrado, do juiz-presidente. Ok, temos um juiz-presidente e temos um corpo, no dia, de 25 jurados. Por quê? Pessoal, nós temos que diferenciar a questão do corpo, do conselho de sentença e também do número de jurados. Por quê? Todo município, anualmente, ele sorteia indivíduos para serem, né, jurados ali, tem um número determinado pelo CPP, e dentre eles, toda sessão de julgamento, temos 25 sorteados para o dia. Esses 25 têm que comparecer. Veja só, os jurados, eles têm uma pulga atrás da orelha, porque tudo para eles é 1 a 10 salários mínimos. Faltou? 1 a 10 salários mínimos. Se recusou? 1 a 10 salários mínimos. É a penalidade. Então, é um dever. Tem que estar lá os jurados. Mas no dia da sessão de julgamento, são 25. Tem que estar lá. Tem que estar presente. São os 25 jurados. Temos o Ministério Público, o promotor, assistente de acusação, se for o caso, e temos também as defesas. Desses 25 jurados,
iremos sortear 7 para compor o conselho de sentença. Então, 7 jurados serão sorteados. Mas como que fazemos para chegar a esse número? Olha, é legal. É legal porque tem toda uma dinâmica que nós temos que observar. E como advogados, né, temos muitas garantias envolvidas. Então, temos que estar atentos para poder impugnar no momento adequado e até para poder fazer as melhores escolhas no momento oportuno também ali em plenário. Importante, gente, diferirmos reunião periódica de sessão de julgamento. Reunião periódica, por exemplo, temos municípios, geralmente cidades maiores, não tem essa questão de pegar meses ímpares. Por exemplo, olha, nós temos 12 meses. Nos meses ímpares, faremos ali a questão dos júris. Acontecerão 12 júris no meses ímpares. Por exemplo, em janeiro, março, maio, por aí vai. Nesses meses acontecerão júris. Nos outros não terão júris. Então, esse período é compreendido como as reuniões periódicas. É diferente da sessão de julgamento, porque a sessão de julgamento é o ato em si, é o ato concentrado. A sessão de julgamento é o júri. Garantias constitucionais. E nós, advogados, somos a promoção dessas garantias, a promoção e observância, o zelo. E a plenitude de defesa, o que seria a tal da plenitude de defesa? Pessoal, eu inicio dizendo o seguinte: a ampla defesa, que está no nível absoluto, não existe direitos absolutos, mas digo assim, seria uma nulidade absoluta, né? Que o prejuízo, a violação à ampla defesa já é algo presumido. Mas o que seria a tal da ampla defesa para chegarmos à plenitude de defesa? Veja só. A ampla defesa, ela se divide em um duplo aspecto. Primeiro aspecto, a autodefesa. A autodefesa é a possibilidade que o indivíduo tem, o réu, acusado, ele tem de se defender propriamente, diretamente dos fatos. Como que ele faz isso? Temos alguns momentos previstos na nossa legislação. O momento primordial, pacífico, é o momento do interrogatório. Que o interrogatório, gente, ele é um meio acidental de produção de prova, porque, por exemplo, vai que ele confesse alguma coisa, o juiz com certeza vai utilizar para fundamentar a sua decisão. Mas é um meio primordial de defesa. Por que ele pode se manter em silêncio? Porque se for prejudicial à sua defesa, ele não vai falar. Está na Constituição também, né? O direito ao silêncio. Nemo teletur seretegere. Mas é um meio primordial de defesa. É o momento que ele exerce sua defesa diretamente ao magistrado, ele vai invocar suas teses. E do mesmo modo, por exemplo, o indivíduo, somos advogados. Eu dou um olhar técnico para esse processo. Olha, é uma sentença penal condenatória, mas está boa demais, eu não quero recorrer. Ou vamos supor que é uma absolvição, só que é uma absolvição que pode dar uma abertura para uma ação civil. Eu, como advogado, não estou preocupado com isso às vezes. Eu acho que está bom, meu olhar técnico está de bom tamanho para ele. Olha, eu acho que para a complexidade do processo é um bom resultado, eu não quero recorrer. Mas se o réu chega, opa, espera aí, eu tenho que ser intimado pessoalmente e eu tenho o direito de recorrer diretamente aqui. Quando o oficial de justiça vai me intimar, ele pode. Eu quero recorrer da sentença. O recurso está interposto, independentemente da vontade do advogado. Se o advogado não quer e o réu quer, está interposto o recurso, assim como o acusado disse, eu não quero recorrer. E o advogado, não, vou interpor esse recurso. Está interposto? Está interposto o recurso, independentemente da vontade do réu. Isso já chegou lá nos tribunais superiores, temos esse entendimento hoje. Mas qual é o segundo ponto que eu quero chegar? A defesa técnica. Porque ampla defesa, gente, é autodefesa, defesa técnica. Defesa técnica, ela é exercida pelo advogado, aqueles que têm a capacidade postulatória e juízo. Somente eles podem exercer. Vamos supor, nós aqui, quando estávamos no 9º período, lá da faculdade, né, muitos aqui tiveram êxito, já antes de se formar na prova da ordem, e se dá aquele sentimento, caramba, eu sou muito bom. E, às vezes, comete uma infração, porque pela vida aí acontece, casos hipotéticos, tá, gente? Comete uma infração aí pela vida e tem inquérito policial e ele decide, olha, eu sofri uma denúncia pelo Ministério Público, foi oferecida contra mim, fui citado, quer saber de uma coisa? Eu vou me defender porque eu sou muito bom e eu não preciso de advogado. Não pode. Ainda que ele tenha muito conhecimento jurídico, inclusive ele passou na prova da ordem no 9º período, né? Mas, meu amigo, você ainda não é bacharel, você ainda não teve seu processo deferido pela OAB. Você não tem capacidade postulatória.
Se ele fizer assim e o magistrado permitir, teremos ali nulidade absoluta do processo, porque sua ampla defesa foi violada. Súmula 523 do STF, aplicada, porque prejuízo é presumido. E onde quero chegar? Por que eu estou falando tudo isso? Eu falei aqui, ó, ampla defesa. É importante explicar essa situação para vocês. A plenitude de defesa, meus caros colegas, está aqui, acima. Por quê? A defesa técnica, a ampla defesa, ela, em juízo, ela é exercida de forma técnica, jurídica, com relação a fatos. A plenitude de defesa é maior. Ela pode invocar argumentos religiosos, sociais, e por aí vai. Vai muito além e deve ser respeitado. Em plenário, não é um vale tudo, mas vale muito mais. O jogo é muito mais acirrado e o sentimental está muito além. Por quê? Só abrir para vocês uma possibilidade. No tribunal do júri, vamos chegar lá nessa discussão, nós temos a possibilidade da clemência. Olha, ele matou, foi ele, mas eu absolvo. Ainda que a única tese dele seja negativa de autoria, eu sei que foi ele. Está muito claro aqui no processo, mas eu quero absolver. Por quê? Aí vamos debater isso ainda, mas temos essa possibilidade. Então, os argumentos vão além. E assim como a defesa. A defesa também pode se valer, o próprio acusado, eu estava falando da defesa já, mas o acusado também, em seu interrogatório, pode citar várias, pedir perdão, pedir clemência. Olha, realmente fui eu, mas me perdoe. Por quê? O júri, gente, tem essa especificidade. Às vezes, um crime cometido, deixo muito claro, não estou aqui incentivando a prática de crimes de forma alguma, estou deixando bem claro por que existe esse instituto. E algumas razões de ordem social. Algumas razões de ordem social. Porque, às vezes, um homicídio cometido aqui na Grande Vitória, ele é reprovável. A culpabilidade, né? Já estou me remetendo ao artigo 59 do Código Penal, né, na questão de dosimetria, a culpabilidade é elevada. Às vezes você mata o indivíduo por algum motivo alheio, aqui realmente, isso deve ser punido. O juiz de direito, né, aquele que passou no concurso, ele não teria essa via para seguir, porque ele tem que se restringir à prova dos autos ali, tecnicamente, bem como a legislação. Já os jurados não. Os jurados eles têm essa possibilidade de olhar para o caso concreto. Olha, nesse caso, sinceramente, nesse caso aqui, tudo bem. O MP demonstrou de forma bem clara que aconteceu o crime. Eu sei que aconteceu, mas por esse motivo, ele poderia matar. Não o Anderson está dizendo isso, não o Anderson Burke está dizendo isso. Eu nem me apresentei a vocês, né, gente? Que eu estou tão ansioso aqui para falar. Meu nome é Anderson Burke, sou advogado como vocês. Somos grandes colegas aqui a partir de hoje. Íntimos, estaremos bastante contato, com certeza, para frente. Contem comigo para o que der e vier. Mas o que eu estava dizendo dessa questão do próprio conselho de sentença dos jurados, é essa possibilidade de dizer que, às vezes, o crime, em determinada situação, não deve ser condenado, ainda que todos aquela teoria do crime, né, que estudamos cotidianamente para atendermos nossos clientes, estejam tudo ali, tudo preenchido. Não tinha brecha para uma absolvição. Tem prova, tem tudo. Mas, por questões de ordem social, religiosa, moral, às vezes algo que é imoral aqui na Grande Vitória, é moral lá em cima. Lá em cima, na região serrana, não sei. Estou chutando aqui os locais, tá? Só para situarmos na ordem espacial, territorial. Então, essa é uma das possibilidades que veremos hoje aqui, gente. Peço só uma licença para beber um pouquinho de água. E assim como temos a plenitude de defesa, temos um argumento doutrinário, porque, é o que eu digo, como defesa, nós temos que estar atentos também à acusação. Não temos que pensar só nas nossas estratégias, temos que estar sempre atentos à estratégia de acusação, até para combatê-la em plenário, se for pertinente à nossa defesa. Sempre digo aos colegas, nós representamos interesses, vontades de um cliente. Lógico, debateremos com o nosso cliente, mas estamos, a todo momento, sobre os interesses dele. Por quê? Muitas vezes, sou um advogado criminalista, então, o senso comum, às vezes, tem um preconceito com nós criminalistas. Mas eu já estou vacinado com relação a isso, e meu papo é bem tranquilo. Olha, só você fica defendendo pessoas que cometem crimes. É lógico que eu defendo. Porque eu sou um
agente, né, que promove direitos e garantias fundamentais. Promove direitos e garantias fundamentais. Ele tem direito na Constituição a advogado, que represente seus interesses de forma técnica, séria, fidedigna, de forma honesta, de forma fiel. E esse é o nosso papel. Então, dizem, às vezes, tem aquele jargão, né, que a gente ouve muito em faculdade, que às vezes não concordamos com nada do que o cliente diz. Mas eu lutarei fielmente, darei meu suor, meu sangue, todo o conhecimento que eu tive lá na faculdade de Direito, que após eu adquirir nas especializações, nas pós-graduações, estrito senso, de que eu vou dar ele o direito de dizer o que ele quiser, que ele tem direito. E é lógico, a todo momento o interesse dele, geralmente, é a liberdade, quando está sendo réu de um processo. Ele tem interesse na liberdade, e eu vou lutar para promover esse direito. Então, o preconceito vai se diminuir, mas, gente, sempre estaremos sujeitos a isso, porque a mídia vende uma imagem, vende, né, o crime vende, e, principalmente, criminalizar os indivíduos vende muito. Né? Ferir a presunção de inocência deles perante a mídia, a sociedade, às vezes, adora, e eles vendem, e nós, advogados criminalistas, ficamos aqui nessa situação, mas não podemos recuar, não podemos nos intimidar, e vamos sempre estar aqui fortes, firmes, estudando, como estamos fazendo aqui hoje, né? Eu acho muito interessante, muito legal ver tantos colegas aqui interessados na sua atualização, no seu constante aperfeiçoamento. É para quê? É para oferecer o melhor serviço para a sociedade, para os clientes. E esse é o nosso grande interesse. Estaremos firmes e juntos, unidos, acima de tudo. Então, gente, por que eu estou falando tudo isso? Porque temos a possibilidade também da sociedade em defesa. Por exemplo, o promotor de justiça, às vezes, desempenha um mau serviço, não atua de forma ali zelosa com a acusação, não pede uma condenação, temos ali provas, ele não pede a condenação. Nesse caso, a doutrina permite uma aplicação analógica para a dissolução do conselho de sentença. Dissolve o conselho de sentença. Quem dissolveu o conselho de sentença? Pense aqui, temos 7 jurados. Temos o juiz-presidente aqui, tem um advogado aqui, estou defendendo, temos um promotor de justiça. A dissolução de conselho de sentença ocorre por N motivos. Mas o que é dissolver o conselho de sentença? Acabou, hoje acabou. É como, por exemplo, estamos tendo uma partida de futebol, cai aquele temporal, acaba a luz, meu amigo, não tem jogo mais hoje não, acabou. É isso aí, acabou. Vamos redesignar uma nova data que começa do zero. Então, isso é dissolução. E, nesse caso, temos a possibilidade da dissolução do conselho de sentença, assim como o acusado indefeso. Pessoal, muita atenção para a súmula 523 do STF, porque, segundo ela, temos a tal da defesa deficiente, ou até a ausência de defesa, em alguns casos. A defesa deficiente é a nulidade relativa, tem que ser alegada oportunamente, sob pena de preclusão, o prejuízo tem que ser comprovado, e a ausência de defesa, não, o prejuízo é presumido. É presumido. Então, o magistrado também tem que estar observando isso. E o próprio advogado tem que lutar para não cair nesse buraco. Embora os tribunais entendam que uma defesa atécnica não seria defesa deficiente, mas temos que estar sempre lutando, por quê? Temos a plenitude de defesa em evidência. A plenitude de defesa está em evidência. E agora, gente, entramos aqui no campo bem prático do nosso plenário. Que são, porque como é que começa? Veja só. A gente chega, faz o sorteio dos jurados. Os jurados são sorteados, por quê? Para o dia são convocados 25. O que o juiz-presidente faz? Ele vai começar a sortear os jurados. Ele tem uma urninha ali com o nome dos 25. E ele começa a sortear. Por exemplo, aqui, Diego. Agora que começa o jogo, de verdade. Agora que nós, advogados, começamos a atuar, os assistentes de acusação começam a atuar, os promotores de justiça começam a atuar. Nesse momento começa o jogo realmente. Agora vamos ali, autoriza o juiz. Início de jogo, é isso aí. Por quê? É o momento da questão das recusas e também de verificação de ausências. Por exemplo, temos uma audiência no mesmo dia, já previamente designada, ou tivemos algum problema de saúde. Se for, aí, se um promotor também justificar, será redesignado para o primeiro dia subsequente. Se não tiver justificativa, aí seremos representados perante a OAB, Tem infração. Temos infração. E, por exemplo, o CPP, no Tribunal do Júri, ele tem uma hipótese que é passível de crítica
E temos fundamento para isso, porque ele diz o seguinte, ó, beleza, o advogado, ele faltou a primeira vez justificadamente. Ele tem direito a uma falta pelo CPP. Se ele faltar de novo, o que diz o CPP? Olha, será nomeado defensor público para o réu. Pessoal, vocês concordam com isso? Veja só, eu vou repetir. O advogado faltou a primeira vez, justificou. Olha, eu tinha audiência, já previamente designada, anteriormente designada, né? Ok. Aí designou para o mês que vem, mês seguinte. No mês seguinte, ele passou mal. Apresentou atestado, tudo certinho. Pelo CPP, o magistrado não poderia novamente redesignar o julgamento. Ele teria que nomear um defensor público para fazer a defesa do réu. Vocês concordam com isso? Nossos clientes eles têm o direito de escolher o seu defensor. Se ele tem um defensor constituído, ele tem o direito de ser defendido por ele. Essa é uma interpretação constitucional do princípio da ampla defesa. Portanto, esse artigo que eu acabei de interpretá-lo simplesmente na questão da ausência do MP, da defesa reiterada, não se aplica. Embora não é inconstitucional a nomeação de defensor público, mas se o acusado insistir, eu tenho advogado, esse julgamento tem que ser novamente redesignado. É lógico que estamos aqui, né, perante, no meu exemplo, né, ausências realmente justificadas, idôneas. Tudo bem? Agora, o acusado não comparece. Se o acusado estiver solto, e claro, gente, aqui já vou deixar bem claro para vocês, tudo que for de forma justificada, a princípio, merece uma redesignação. Mas o acusado solto, ele não comparece. Olha, ele tem direito ao silêncio. É até aquela discussão que teve sobre as conduções coercitivas, né? Como é que você conduz coercitivamente um investigado? Pô, ele tem direito ao silêncio, pô. Ele tem o direito de não comparecer. É diferente de uma testemunha que tem o dever legal de dizer a verdade, né? Mas o acusado ele tem um direito ao silêncio. Portanto, se ele está solto, ele tem o direito de não comparecer à audiência. O grande problema é quando ele está preso. Por exemplo, é muito comum mesmo. Isso aqui a gente vê na prática, a gente trabalha, a gente vê no nosso dia a dia, que por muitas vezes os acusados não são conduzidos por problemas administrativos, né? Não tinha viatura suficiente para conduzi-lo. Vai, N motivos. Ele não comparece, mas não é por culpa dele. Ele queria comparecer, ele queria ir. Só que não tinha como chegar ao fórum por circunstâncias alheias à sua vontade. Nesse caso, tem que ser obrigatoriamente redesignado se o acusado estiver preso. Uma regra, uma exceção à regra, desculpa, né? Porque eu disse para vocês. Um minutinho. Eu disse a vocês que, na ausência do indivíduo justificada, o que acontece? Temos a redesignação. O assistente de acusação, esse aí não tem direito. Ainda que ele justifique, para o CPP, pouco importa a sua ausência. Ele tem que comparecer pelo CPP, tá, gente? Se passar mal, se tiver algum compromisso, passar bem. Essa garantia forte é para o MP, que é ali, né, tem a exclusividade da denúncia, da ação penal, né, tem atribuição lá pelo artigo 129, inciso 1 da nossa Constituição, está lá, o MP tem essa atribuição, que é uma ação penal pública incondicionada, e também a defesa tem assim, um grande direito de forma contundente de estar presente. O assistente de acusação, não. Lógico, tem o direito de estar presente, mas se faltar de forma justificada ou injustificada, não. Testemunhas, eu já falei com vocês, gente, testemunhas, se faltar, tem que observar, tem que ir lá na petição que o advogado juntou, ou o Ministério Público também juntou, tem a questão da paridade de armas, tem que ir lá verificar. Olha, pela petição disjuntada, temos aqui uma cláusula de imprescindibilidade da testemunha. Qual o seu nome, colega? Neiva. O seu, colega? Fabrício. E o seu, meu amigo? Valmir, Neiva e Fabrício. Neiva e Fabrício, eu botei cláusula de imprescindibilidade. Valmir, não. Digo mais, para Neiva e Fabrício, eu fiz o requerimento, eu quero, lá na minha petição, eu quero que eles sejam intimados por oficial de justiça, ou seja, de forma presencial. Com relação ao Valmir, não.
Ele vai comparecer independentemente de intimação. Os 3 faltaram. Porque o que acontece na prática? Vai ter que ser obrigatoriamente redesignado meu julgamento. Porque os 2 não compareceram. Valmir, se eu tivesse só colocado o Valmir sem cláusula de imprescindibilidade, o julgamento aconteceria da mesma forma. Então, isso tem que estar documentado, gente. Muita atenção, muito cuidado. E se, por acaso, no julgamento seguinte, os 2 novamente não comparecem, temos a possibilidade da condução coercitiva. É lógico, eu como advogado, né, eu tenho que qualificar minhas testemunhas. Eu tenho que dar o local exato que elas estejam lá. Vamos supor que eu dou um endereço qualquer, né, assim, qualquer critério, assim, eu botei lá, põe embaixo, não sei aonde, ou seja, um local que eles não estejam. O oficial de justiça vai certificar isso, e com base nessa certidão, nós teremos a decisão do juiz. Por quê? Se o juiz verificar, olha, o indivíduo não está no local, ou seja, o julgamento será concluído, vai acontecer. Mas, por acaso, se realmente não está, o indivíduo está lá, então conduza coercitivamente. Ou seja, essa redesignação só pode acontecer uma vez. Só pode acontecer uma vez. E o juiz-presidente? O juiz-presidente, ele tem 2 possibilidades, porque o juiz-presidente tem que estar presente. Olha, mas, não são os jurados que decidem? Não são os jurados que decidem? Sim, são eles. Mas o juiz-presidente, ele está lá para garantir as garantias, né? Ficou até um pouco redundante, mas ele tem lá para pelo zelo as garantias. O juiz-presidente está lá para isso. Se não estiver, nós temos violação, é tudo nulo, gente. É tudo nulidade absoluta. Porque teremos ali uma presunção de violação daquelas 4 princípios do Tribunal do Júri, que o juiz-presidente está ali para zelar. Se, por acaso, ele não estiver presente, temos ali a dissolução do conselho, a redesignação do julgamento, temos a redesignação. Se for justificado, tranquilo, se for justificado, é corregedoria, porque tem que ter respeito, né, a todas as partes ali presentes, principalmente ao julgamento do indivíduo. Imagina se estiver preso, que problema. E, pessoal, o julgamento, por exemplo, sorteamos aqui, nós temos um quórum legal aqui. A princípio, 25 foram convocados. Os que não compareceram, veja só, a juíza poderá fixar a multa de 1 a 10 salários mínimos para os faltosos, tá bom? Para que nós possamos, né, iniciar os trabalhos, por exemplo, eu me coloquei agora aqui na figura do juiz-presidente. Vamos iniciar os trabalhos, mas para isso, pelo CPP, eu tenho que obrigatoriamente ter 15 jurados aqui na sala. Se tiver menos que isso, não tem como. Eu tenho que redesignar e aí aplicar as multas cabíveis, né? 1 a 10 salários mínimos é uma multa pesada. Então, a princípio, todos têm que comparecer. Mas para iniciar os trabalhos são 15 jurados, pelo menos. Temos 15 jurados ou mais, por exemplo, 16, 17, 18, até 25, show de bola, vamos começar. Se tiver menos que 15, pelo CPP não tem como começarmos a questão da escolha dos jurados, do sorteio e das recusas. E agora, gente, vem as recusas. Por quê? Temos motivos de suspeição, impedimento e incompatibilidade. Veja só, vou só simular rapidamente aqui como funciona esse sistema e depois vou explicar para vocês de forma assim, mais teórica. Sou defesa. Aqui eu sou defesa, aqui eu sou promotor. Tá bom? Promotor, defesa. O juiz está aqui, Aí ele vem aqui, ele tira da cédula. Aqui é a minha cédula, tem um monte de ficha aqui dentro com o nome de vocês. Vejo aqui, pego aqui, Valmir. Aí primeiro passa a defesa. Valmir, recusa, excelência. Recuso. Eu não tenho o dever de motivar as recusas. Até 3, mas calma, vou chegar lá. Calma. Primeiro assistam, depois vamos compreender juntos aqui. Diego. A defesa. Aceito. Promotor de justiça. Aceito. Fernanda. Defesa. Aceito. Promotor de justiça. Recusa, excelência. Recuso. É mais ou menos assim que funciona. Agora eu vou explicar com vocês essa ordem. Pessoal, temos a possibilidade de recusas motivadas e imotivadas. O que são recusas motivadas? São aquelas ligadas lá do rito ordinário à suspeição, impedimento e também impedimento próprio do tribunal do júri. Por quê? Vamos supor que o jurado ele tem uma relação com o réu, com a vítima,
Relação de parentesco mesmo. É ascendente, descendente, cônjuge, ou afim, ou até de algum membro ali do advogado, do promotor, até do juiz-presidente. Não pode. Se for verificado isso, suspeição também, pô, é amigo íntimo. Né? Foi, por vários motivos aí, amigo, está materializado. Ele deve fundamentar. E essa recusa não conta para o que chegaremos ali na frente, tá? Vamos por partes. Então, a primeira questão que temos a observar é essa. Agora, quais são os impedimentos próprios do tribunal do júri? Pessoal, são 7 jurados. 7 jurados. Esses 7 jurados não podem ter qualquer relação. Se for pai e filho, marido e mulher, temos várias disposições lá no CPP. Não vou esgotá-las aqui com vocês, porque nós podemos verificar isso logo após, né? Temos que focar aqui na prática. Mas, por exemplo, se por acaso tiver essa relação entre os jurados, um deles tem que sair fora. Quem vai ficar? Por exemplo, vamos supor que seja seu pai, sou seu pai. Eu fui sorteado aqui primeiro, depois você foi, meu filho foi sorteado. Quem fica? Eu fui sorteado primeiro, você vai para casa. Mas é uma recusa motivada. Você está impedido. E as mais comuns do tribunal do júri, gente, são 3. Primeiro ponto. Como vimos, né, que existem julgamentos que podem ser dissolvidos, redesignados, ou assim como, às vezes, no júri acontece, por exemplo, um recurso. O tribunal ele pode cassar o mérito da decisão do júri, ele pode, por exemplo, os jurados absolveram o tribunal, pode condenar diretamente? Não. Ele pode anular essa decisão, porque foi contrária à prova dos autos, e determinar um novo julgamento, uma vez só. Beleza? Aí vamos supor que eu participei do primeiro julgamento. Participei. Aí o tribunal cassou essa decisão, né? Ele reformou ela para submeter a um novo julgamento, novamente. Eu não posso participar desse segundo. Então, qual é o primeiro ponto? O jurado ele não pode ter participado do mesmo julgamento anteriormente. Está muito claro isso? Ele não pode participar do mesmo julgamento 2 vezes. Só uma vez. Se por acaso ele já participou do julgamento do mesmo fato anteriormente, está fora, está impedido. Assim como, se tiver concurso de pessoas, às vezes, nós temos muitas vezes a separação, e é nesse momento que ocorre a separação dos processos, geralmente em plenário. Por quê? Temos ali 5 réus. Pô, a gente vai ver aqui, temos uma possibilidade de recusa, um número determinado. Às vezes não tem como, é o famoso estouro de urna que acontece. Mas veja só, temos concurso de pessoas. Pô, temos o corpo de jurados ali, né, que nós funcionamos para aquela sessão de julgamento, e nisso eu já participei do julgamento do mesmo fato do réu, que foi julgado em outro dia. Eu não posso participar desse dia aqui. Não posso. Nem muito menos a terceira hipótese de manifestar previamente a minha opinião sobre os fatos. Não posso. Não posso. Por acaso, olha, temos casos de repercussão e, novamente, eu bato na mídia. A mídia é terrível com os julgamentos dolosos contra a vida, porque vende muito, gente. Isso vem de jornal, vem de notícia. O coração esquenta, né? O coração dispara e o sangue esquenta. E a sociedade fica querendo sangue. O direito penal, eu digo muitas vezes, o direito penal, ele funciona como... Porque temos vários problemas sociais, E muitas das vezes, o que o direito penal ele faz? Ele funciona como um analgésico, porque ele acalma os ânimos ali, mas ele não cura a ferida. Não cura. O direito penal não é suficiente para isso. Ele é importante sim. A pena tem suas várias finalidades, entre elas, né, a questão de prevenção, especial positiva, negativa, geral positiva, negativa, mas o grande problema da sociedade é esse. Ele acha que o direito penal vai resolver tudo. Se resolvesse, nós não teríamos mais crimes, né? Porque temos penas severas para homicídio, a Lei Maria da Penha veio para isso, mas diminuiu os crimes contra as mulheres? Infelizmente, não. Eu gostaria muito que tivesse diminuído, mas só aumenta, gente. A Lei Maria da Penha é uma lei mais rígida. Então, temos que repensar isso. Mas, de certa forma, o direito penal é um analgésico. Por quê? Aconteceu um fato, aí chega, a mídia vende, aquilo bomba lá nas redes sociais, nos noticiários, bomba mesmo. Todo mundo comenta, todo mundo compartilha, muita gente fica revoltada.
Só que não resolve o problema. Aquilo ali, aí beleza, aí vem uma medida drástica penal, aí vem um julgamento exemplar, né? Vem um julgamento exemplar, como muitos já foram acompanhados até ao vivo. A população fica tranquila, acalma, mas a ferida não cura. Os crimes continuam acontecendo. E isso é utilizado para vender. Isso vende, gente. O direito penal vende muito na mídia. Mas, enfim. Aí tudo bem, eu estava no meu exemplo. Desculpa, é que às vezes a gente precisa desabafar. Mas o que acontece? Temos a questão da manifestação prévia sobre o julgamento dos autos. Aí, por exemplo, tudo bem. Foram escolhidos os jurados, os 7 jurados. Aí é um julgamento que dura vários dias. E, nesse tempo, a minha equipe, né, o meu escritório, a gente fez uma investigação ali, só para ver como que eram as redes sociais do indivíduo. E nós vemos ali. Ô, Paulo, você, cara, você vai julgar o fato e já compartilhou a notícia desse crime falando que deve ser condenado no seu... Não pode, cara. Ou até dizendo o seguinte, Maria, você na sua rede social disse que deve ser absolvido. Não pode. Anteriormente ao fato, né? Não pode manifestar prévia disposição para condenar o indivíduo. Em respeito ao quê? Ao sigilo das votações. Ao sigilo das votações e até a questão da imparcialidade dos jurados. Não pode manifestar prévia manifestação e pode ser recusada motivadamente por isso. Mas, gente, agora vem um grande barato, assim, é o jogo do plenário. Vocês, advogados, o promotor de justiça, podem recusar até 3 imotivadamente. Às vezes, um advogado, por exemplo, eu não me vejo como preconceituoso de forma alguma. Às vezes é a estratégia do advogado. É um feminicídio. Ele não quer que mulheres estejam no conselho de sentença. Ele não quer. Ou é um crime cometido porque o indivíduo foi traído pela mulher, aí ele matou o amante, por exemplo. O advogado não quer que tenham homens no conselho de sentença. Que os homens vão se sensibilizar de uma forma mais profunda. Não tem jeito, gente. Somos indivíduos, somos seres humanos. Nós temos nossa imparcialidade e nossa neutralidade. Neutralidade, né? Aquela questão de valores. Imparcialidade com relação aos fatos. Sou imparcial ao fato, não conheço ninguém aqui. Neutralidade, não. Eu tenho minha convicção religiosa, moral, tenho minha vivência de vida. E, às vezes, isso influencia no meu julgamento. Então, às vezes, estrategicamente, o advogado não quer, o promotor não quer. O promotor, num julgamento dessa questão que possa envolver ali razões morais de alguns homens, até questões machistas, que sejam, ele quer que tenham homens ali para julgar o caso. E, às vezes, o advogado ou o próprio promotor, que quer o julgamento de feminicídio, ele quer que mulheres estejam ali, porque ali, assim, só que a mulher sabe o que é ser mulher, né, gente? É igual quando a gente fala de preconceito. Eu sou branco. Vou falar sobre preconceito? Pô, que lindo. Mas você não é negro, cara. Só quem é negro sabe o que é preconceito. Só quem é mulher sabe o que é estar no corpo de uma mulher. Eu não posso falar com propriedade sobre isso. Então, quem vai julgar de forma, assim, bem profunda seriam mulheres. Então, assim, às vezes, pro interesse que você está representando, você tem essa possibilidade de recusas. Né? E muito claro, gente, preconceitos têm que estar superados, principalmente por nós advogados, que eu falei. Nós somos indivíduos que promovem direitos e garantias fundamentais. Por favor, superamos isso. Nem vamos dizer que precisamos, não. Superamos. Todos são iguais perante a lei no modo formal e material. Todos somos iguais. Mas, enfim, vamos lá, gente, continuando no nosso tribunal do júri. Como é que funciona? As recusas são imotivadas. Falamos sobre as motivadas que não contam para esses 3, mas cada um tem direito de recusar 3 jurados. E pode dar estouro de urna. Por exemplo, se for só um acusado, teremos um promotor de justiça e um advogado. Nesse caso, não tem como estourar a urna. A não ser que tenha um imotivado. Por quê? Se para a instauração do conselho de sentença precisamos de 15 jurados e podemos ter a recusa de até 3, portanto, nós teremos ali um número mínimo de 7, né? O grande problema é quando temos mais de um acusado. Por quê? O CPP, a princípio, ele diz o seguinte, que se tiver só um defensor, somente um poderá fazer as recusas imotivadas. E é o que eu falei, recusa motivada é Diogo, recusa, excelência. Não preciso fundamentar, até 3. E a defesa que inicia é a mesma coisa. Mas se tiver mais de uma defesa, cada advogado tem direito de recusar até 3. É nesse momento que, às vezes, separa os julgamentos. Porque, olha, pelo número de advogados, pelo número de recusas imotivadas, não vai ter como prosseguir. Então, eles separam
os julgamentos. E quem vai ser julgado primeiro? O autor. Quem vai ser julgado posteriormente? Se tiver o coautor. E depois os partícipes. Beleza? Isso é regra do CPP. Está muito claro para vocês as recusas, gente? Isso é muito importante para a prática profissional. Está muito claro. Alguma dúvida? É porque, assim, na sentença de pronúncia... Não, tem que ter a instauração tem que ter o procedimento. É tudo muito formal. Aí, por exemplo, eu pronunciei aqui 9 réus. Sabe, vai chegar no dia, vai separar, e aí vai iniciar o julgamento. E geralmente ele dissolve o conselho de sentença. Mas já separa os processos, já designa o primeiro julgamento. Entendeu? Então, assim, esse é um ponto, gente, que para nós advogados é um ponto muito sério, muito clínico. Temos que estar atentos. E é muito estratégico também, é o que eu falei com vocês. A depender do réu, da vítima, a escolha dos jurados é algo determinante no julgamento. Por quê? Esses 7 determinarão o destino do seu cliente, seja condenado ou absolvido. Outro ponto importante, gente, é que a partir do momento no qual os jurados são escolhidos, escolhemos 7 jurados. A partir desse momento, acabou a comunicação. Eles não se comunicam com mais ninguém. Caramba, mas veja só, é um julgamento que vai durar 7 dias. Ele tem que falar com a família, ele tem que pedir roupa. Ok, aí tudo bem. Mas vai ser acompanhado pelo oficial de justiça, o oficial de justiça vai estar ao lado dele, e ele vai falar simplesmente, eu sou casado, graças a Deus. Sou muito feliz por isso. E eu vou falar, Gabi, olha, eu fui sorteado para ser jurado. A previsão é que dure até 7 dias. Nesse momento, você pode trazer, por favor, uma mala de roupa para mim para 7 dias? Ponto, te amo e acabou. Não posso dizer, olha só, é o julgamento do fulano de tal, e não, acabou. Acabou. É isso que eu tenho que conversar. E com os jurados em si, a princípio não pode haver comunicação. Mas, muitas vezes eles conversam, mas não pode falar sobre o fato. Brincar. Caramba, olha que eles com 7 dias lá confinados, né? Pô, aquele promotor parece com não sei quem, com meu malvado favorito. O juiz tal, não sei o quê, mas não pode falar nada sobre o fato. Não pode conversar sobre o fato. A incomunicabilidade dos jurados vem para garantir a plenitude dos julgamentos. Tem que ser muito respeitado e quem fiscaliza são os oficiais de justiça. Não pode ter comunicação. É um tal do BBB muito mais severo. É um confinamento mesmo. Por quê? Por exemplo, vamos supor que estivemos num júri hoje. Estamos aqui num júri. Começou 9 horas da manhã. A gente vai até a hora que der. Se por acaso chegar lá para as 10 da noite, a gente vai até almoço, né? Aqui, o Tribunal de Justiça daria almoço para a gente. Mas se o julgamento for passar para amanhã, eles vão nos levar. Se o fórum tiver uns dormitórios, nós ficaremos no fórum mesmo, mas geralmente não tem. A gente vai para um hotel, né? Tudo muito bonitinho, a gente vai junto, volta junto, tem escolta. É um negócio bem fechado, porque nós temos que ficar incomunicáveis. Nós seremos juízes, nós temos que ter esse resguardo, essa garantia, porque o magistrado, gente, que é o magistrado ali que passou no concurso, né? Ele tem muitas, não digo segurança, mas ele tem as suas prerrogativas ali do cargo que garantem a sua segurança, mas os jurados não. Então, eles têm que ter a todo momento o sigilo de suas votações. E a incomunicabilidade se liga a isso. Então, por isso que temos que garantir essa incomunicabilidade a eles. E agora, gente, ok, passamos as fases, essa fase, né, das ausências, da possibilidade de recusas, e agora vamos começar a nossa instrução em plenário. Tem que ter uma instrução. Tem que ter instrução. Por quê? Mas veja só, Anderson Burke, você me disse que é feita uma instrução na primeira fase do júri. Sim, gente, é feita. E lá temos os depoimentos, temos o interrogatório, e em plenário tem tudo de novo. A diferença é que em plenário estamos perante jurados. Então, como é que acontece? Em primeiro lugar, a vítima é ouvida, se houver. Depois temos testemunhas de acusação, testemunhas de defesa. Nessa ordem. E, por último, temos o interrogatório. Temos que ficar atentos para essa ordem. Vocês, partes, podem perguntar diretamente aos
ao ofendido, às testemunhas, bem como no interrogatório. Vocês podem perguntar diretamente. E é claro que nessa situação acontece, né? É o que eu falei com vocês, a plenitude de defesa permite o tal do teatro. Assim, temos que ser... Por quê? A gente sempre fala isso, até nas minhas turmas de graduação, de pós-graduação, eu sempre falo com eles o seguinte, porque a gente... eu tenho uma missão na academia, que é sairmos do campo teórico, temos que ir para o campo prático também. E sempre tenho essa consciência. Agora eu digo não só para o tribunal do júri, principalmente para o tribunal do júri, mas também para quando estivermos numa audiência de instrução de julgamento, quando estivermos numa sustentação oral lá no Tribunal de Justiça, ou no STJ, onde quer que seja. No momento que você está de corpo e alma presente perante o julgador, ali é o momento que você pode mudar a vida do seu cliente. É naquele momento ali. Ali você está lidando com um ser humano, que tem sensibilidade, tem sentimentos. Então, nesse momento, é hora de você realmente externalizar de forma fidedigna os argumentos jurídicos, mas que consigam penetrar no conhecimento, no âmago do julgador. E a mesma coisa no tribunal do júri. No momento que você está perguntando, tem 7 jurados aqui te assistindo. É claro, você está instruindo o processo, mas tudo isso é para esse público aqui, esses 7 jurados. Então, meu amigo, dependendo do seu interesse, é teatro. Teatro, eu não digo simplesmente fingir algo que não existe, não é isso. Eu sempre falo do drama, gente. Tem que ter drama. Drama. O que é drama? Drama não é aquele filme triste que a gente assiste e fica, né, que o cachorro morre, ou que o melhor amigo do cara morre, ou com a esposa. Não, não é isso, que você chora, não é isso. Drama, gente. Drama é um dos objetivos, eu adoro música, eu sou um cara muito musical. Então, o que é o drama? É o que está na música, é provocar sentimentos do ser humano. Então, você, nas suas perguntas, ainda chegaremos na parte do plenário, tem que provocar sentimentos, através dos argumentos jurídicos, mas tem que provocar sentimentos em todos aqueles ali presentes, principalmente no 7 ali, no 7 jurados, que são leigos. Então, por isso, temos a possibilidade também de perguntas diretas. Tudo bem? Os jurados, gente, também têm a possibilidade de perguntar, mas somente através do juiz-presidente. Qual o motivo? Nós tínhamos aquele antigo sistema presidencialista, né, no nosso Código de Processo Penal, nós já somos de uma nova geração do cross-examination. Nós fazemos perguntas diretas. Antigamente, não. O juiz era o filtro. O juiz era o filtro dessas perguntas. No tribunal do júri, somente quando os jurados perguntam que ele faz esse filtro. Por quê? Ele não pode permitir que os jurados externalizem, né, ali de alguma forma a sua predisposição. Então, assim, ele faz esse filtro. Ele não pode deixar que os jurados demonstrem algum convencimento sobre os fatos. E quem pergunta primeiro? Qual é a ordem das perguntas? Vocês têm que estar atentos a isso, que isso pode gerar nulidade. Isso pode ser nulidade. Quem pergunta primeiro é o juiz, no tribunal do júri, tá? Lá no rito ordinário, não, é diferente. Mas eu estou falando de plenário hoje. Estamos aqui em plenário, gente. Estamos aqui lá na sessão do tribunal do júri. Tem os 7 jurados aqui no meu canto. A gente já escolheu eles. São 7 que estão escolhidos. E aí? O que acontece? Nesse momento, o juiz inicia, por exemplo, vamos ouvir aqui a vítima, Fábio. Fábio, vamos ser ouvido. Vamos lá, senta aí, Fábio. O juiz começa as perguntas, depois passa ao Ministério Público, vai perguntar diretamente, a defesa que vai perguntar diretamente. Se os jurados tiverem alguma questão para esclarecer, tem que requerer ao magistrado, ao juiz-presidente do tribunal do júri, que fará as perguntas diretamente, vai fazer o filtro e vai responder essas perguntas. Temos a possibilidade também, após essas oitivas, das testemunhas, da leitura de peças. O que seriam essas leituras de peças, gente? Não são quaisquer peças, não. Tem que ser peças produzidas em carta precatória ou em procedimentos não repetíveis, como, por exemplo, uma interceptação telefônica. E, com base no depoimento, surgiu uma dúvida com relação à interceptação telefônica. Isso pode ser ouvido em plenário, porque é uma prova não repetível. Ela é produzida em inquérito policial, geralmente, né? É produzida em inquérito policial e ela não pode ser repetida em juízo. Então, pode ser pedida a leitura dela. E, por último, gente, temos o interrogatório do réu. O interrogatório do réu deve ser feito. E qual é a forma? O CPP, no procedimento especial do júri, ele remeteu ao rito ordinário do CPP. Nesse caso, o juiz começa perguntando, novamente, o juiz começa... Veja só que o juiz-presidente, nessa parte de instrução, ele é como se fosse o fiscal realmente ali do plenário.
Aquela sala ali é dele, porque ele tem o poder de polícia ali dentro, mas poder de polícia para quê? Para garantir a soberania dos vereditos, para garantir a imparcialidade dos jurados, tudo aquilo, o sigilo das votações, tudo isso ele está ali para garantir. Então, durante o interrogatório, ele começa perguntando, e depois as partes, vocês, advogados, né, também podem fazer as perguntas juntamente com o Ministério Público, lembrando que é um ponto que eu já estava me passando. Quando a testemunha de defesa for arrolada por vocês, o juiz inicia as perguntas e, posteriormente, a defesa inicia. Porque, em regra, gente, pelo sistema acusatório, estamos aqui submetidos ao sistema acusatório, né? Nosso sistema é o sistema acusatório. Quem acusa é o MP e quem julga é o juiz. O juiz não pode acusar. Mas, sistema acusatório, a parte que acusa tem o ônus de provar essa imputação. Então, geralmente, o MP começa perguntando, mas se a testemunha for sua, a defesa inicia as perguntas no rito do júri após as indagações do juiz-presidente. Alguma dúvida? Alguma dúvida? E um ponto também interessante que temos que nos atentar quanto advogados é com relação ao uso de algemas. O uso de algemas é muito comum porque, às vezes, tem réu preso, né? As algemas podem ser usadas em plenário? Podem. O que vocês acham? Podem ser usadas? Podem usar o uso de algemas? Sim ou não? Pode. Isso aí, pode. Depende do nível de periculosidade. Isso aí. Por quê? Nós temos que observar, gente, a regra do CPP e também aquela tal súmula vinculante 11 do STF. Por quê? A algema até pode ser utilizada, mas não pode ser assim de forma a regra, tem que ser uma exceção. Tem que ser para casos determinados e, mesmo assim, fundamentados. Porque, em regra, gente, o uso de algemas só é lícito se, por acaso, tivermos risco à integridade física do juiz-presidente, das partes. Se tiver risco de fuga do indivíduo, tem que estar fundamentado. Nesse caso, pode ser utilizado as algemas. Já vou antecipar que, de forma alguma, a acusação ou outra defesa, porque podemos ter conflitos de defesa, né? Às vezes um réu quer jogar para cima do outro, nenhuma das partes pode fazer referência ao uso de algemas pelo réu. Se fizer, é nulidade posterior à sentença, é julgamento nulo. Portanto, observem isso. Pode usar algemas, mas em nenhum momento podem fazer qualquer indagação, qualquer afirmação com relação a essas algemas, gente. É com certeza, porque o indivíduo, por questão de segurança mesmo, até da sua condução da penitenciária, do presídio, até o fórum, é um procedimento, até indivíduos que, por exemplo, aqueles crimes de colarinho branco, que em tese, assim, a questão da ordem pública, né, às vezes não está muito presente e tal, eles são, na aeronave, obrigatoriamente eles têm que colocar as algemas, assim como numa viatura, num camburão, não sei, eles chamam de cofre, né? Botam no cofre, o cofre é o nome técnico, mesmo que a polícia militar usa. Botou no cofre, tem que botar a algema, por questão de segurança dele e dos próprios policiais. A questão é quando chega no fórum. Chegou ali em plenário, aí que está. O juiz observa ele com a algema e vai determinar. Vai ficar com a algema ou sem a algema. A regra é sem a algema, tirar a algema dele. Mas se tiver que ter a algema, ele vai fundamentar. Determino que o réu permaneça com a algema, uma vez que oferece risco de fuga ou que oferece risco a todos nós aqui presentes, vai ter que fundamentar. Inicialmente. Exatamente. Porque do início da sessão, já temos uma ata aberta. Porque tem um juiz e tem ali seu escrevente, né, juramentado ao lado, que vai reduzindo tudo que acontece. Por exemplo, tudo, gente, que acontece, por exemplo, temos a instauração do conselho de sentença, temos os jurados. Tendo os jurados, todos terão ali relacionados. Teve alguma recusa, tudo vai ao vivo acontecendo. Teve uma decisão incidental do magistrado, vai sendo reduzido. Tudo vai sendo reduzido. Então, tudo é documentado. Inclusive as teses, que vamos iniciar agora os debates. A parte assim, onde pega fogo, tudo é reduzido, porque, inclusive as teses de defesa, por exemplo, a alegação negativa de autoria, legítima defesa, classificação, tudo isso vai constar em ata. Então, sim? É muito difícil a gente dar uma opinião sobre um caso concreto que a gente não tem acesso, mas, a princípio, os policiais militares eles estão ali fazendo o serviço de transporte dos indivíduos, né, de segurança, e o magistrado ele tem que confiar nesses agentes.
Mas é claro, tem razoabilidade. Às vezes ele vê que, pô... Sim. É, isso não pode ser regra, né? É, sim. Ele pode, claro, ele pode dar a opinião dele, ô magistrado. Não tem condição, estou sozinho aqui, não posso garantir, mas isso não pode ser a regra. Mas o policial ali, o magistrado tem que dar o valor à palavra dele. Mas é o que eu falei, não pode se tornar uma regra, uma rotina. Tudo bem? Então, pessoal, chegamos agora aos debates. Fazendo nossa linha cronológica. Passamos rapidamente, né? Não foi nosso objeto, mas eu tinha que falar com vocês do inquérito policial, primeira fase, pronúncia, transitou em julgado a pronúncia, transitou em julgado a pronúncia, fomos à preparação do julgamento, 422, arrolamos as testemunhas, instauramos o conselho de sentença dos jurados, recusamos jurados, verificamos ausências, e fizemos a nossa instrução em plenário, instrução ali das partes, e agora chegamos aqui, gente, aos debates. É agora que o bicho pega, é agora que o sangue se esquenta realmente, é agora que vem o nosso trabalho forte como advogados, agora que vem toda a preparação. Gente, quem inicia os debates é o Ministério Público. Ele tem 1h30. 1h30. Posteriormente, se tivermos só um réu, a defesa tem 1h30 para fazer sua sustentação. Lembrando que a sua sustentação é para os jurados. Se estiver em plenário, não cometa o erro de ficar olhando para o juiz-presidente, que não pode fazer nada. O juiz-presidente é técnico, ele somente vai aplicar a pena. Quem vai decidir o rumo do julgamento são os 7 jurados. Então, vamos supor aqui, os 7 estão aqui, ó, aqui é a bancada deles. É todo momento aqui, ó, para lá, é para cá, é aqui, gesticular, para eles. Eles vão decidir. Eles têm que ser convencidos. Eles têm que sentir o calor do julgamento. Eles têm que ser provocados sentimentalmente, emocionalmente. Tem que ter certeza do que está sendo alegado. São eles, os 7 jurados. São 7 jurados, não o juiz-presidente. É claro, durante o julgamento nós podemos falar questão de ordem técnica, né, já preocupados com a pena, que às vezes é um caso que realmente vai ter uma condenação. Nós fazemos a prospecção do julgamento, sabemos que vai ter uma condenação, nos preocupamos com a pena, dali falaremos argumentos jurídicos direcionados ao julgamento, ao magistrado, mas com relação ao mérito do processo, são 7 jurados que têm que ser convencidos. Então vamos lá, 1h30 para acusação, 1h30 para a defesa. Aí me perguntam, Anderson Burke, se tivermos mais de uma defesa, temos 1h30 para cada defesa? Não. 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 Aí teremos um acréscimo de tempo e as defesas terão que dividir. Mas calma que eu vou explicar com mais calma. Vamos lá. São 4 etapas do julgamento. Primeiro, a sustentação do MP. Beleza? 1h30. Falou 1h30? Temos 1h30 para a defesa. Acabou? Depende. O Ministério Público ele tem a faculdade de lançar a tal da réplica. O Ministério Público tem o direito, que é uma faculdade, ele não tem a obrigação de ir à réplica, ele tem o direito de falar por mais 1 hora, em réplica ao que foi dito pela defesa. Aí, ok, ele foi à réplica. Pode acontecer ou não. A defesa tem mais 1 hora para a tréplica. E se a defesa alegar algo novo? Temos uma outra fase? Não. Acabou por aí, senão, né? Vamos ter aí 1 mês de julgamento. Alguma dúvida? Não. Então, pessoal, são essas 4 fases. A grande dúvida existe porque, geralmente, os crimes dolosos contra a vida comportam coautoria ou participação. Então, se tivermos mais de uma defesa, o que acontece? Mais de um acusado no julgamento. A regra é um acusado, 1h30, 1h30, 1 hora, 1 hora. Se tivermos 2 acusados, 2h30 para a acusação, 2h30 para as defesas, elas dividem o tempo entre si. Elas vão combinar, olha, são 2h30, 1h15 para mim, 1h15 para você, beleza? Se tivermos 4 defesas, vou ter que dividir 2h30. Se tivermos 5 defesas, vou ter que dividir 2h30 em 5. Meia hora para cada. E a réplica, como é que funciona? A réplica passa a ser acrescida de 1 hora, ou seja, tendo pluralidade de acusados, são 2 horas de réplica, que seria uma se fosse só um, e a tréplica, a mesma coisa.
2 horas, dividida entre 5, 4, 3 ou 2, depende do número de acusados. Muito claro? E nesses debates, gente, são permitidos aqueles argumentos que eu falei com vocês. Não se restringam, às vezes, depende do caso, a argumentos técnicos puros. Por quê? Os jurados não são magistrados. Eles não passaram em concurso, eles não, às vezes não têm nem curso de direito. O argumento jurídico convence o magistrado, mas às vezes eles não conhecem. Temos que provar os fatos a eles e às vezes, vamos lá. Vamos ir para argumentos religiosos, morais, sentimentais, que estejam de acordo com os interesses do nosso cliente. Não estou dizendo que é tudo ou nada, não. Estou dizendo que a justiça permite que isso aconteça. A plenitude de defesa está prevista na Constituição. É uma possibilidade que temos no Tribunal do Júri. Não há nada de ilegal, não há nada de forçação de barra. É uma garantia que está prevista no nosso ordenamento. Lembrando que temos a questão do respeito à ética nos debates. Pelo artigo 480 do CPP, gente, a qualquer momento, por exemplo, eu sou acusação. Eu falei que consta no processo uma prova de que o acusado estava lá no local do crime, inclusive mandou uma mensagem para a vítima antes de matá-la. E eu, advogado que sou estudioso, né, conheço de cor as folhas dos processos, eu não lembro disso não. Pela ordem, excelência, eu gostaria que constasse. E essa intervenção, gente, pode ser feita tanto pelos jurados como por nós partes, advogados, promotores de justiça, juiz-presidente. Pode pedir para que mostre a folha dos autos. Isso é questão de ética. Você não pode fazer afirmações alienígenas ao processo. Se por acaso fizer, e a parte que está, né, ali representando os interesses estudou o processo, vai requerer que seja mostrado. Você tem o direito, pelo 480, de requerer, ok, em que página consta isso, doutor? Por gentileza? Ah, não consta. Mentira. Porque, gente, que eu digo sempre, quando eu falo de tribunal do júri, a nossa credibilidade tem que estar, a todo momento, acirrada perante os jurados. Por quê? Se, por acaso, eles desconfiam que vocês mentiram, você fez um baita trabalho. Um baita trabalho. Você está ali, eles estão junto com você. Você está falando, eles estão bem assim, ó. Você está sentindo, cara, eles estão comigo. Aí você força um pouco a barra, o promotor muito inteligente, cara estudioso, ele sabe que não tem aquela prova no processo, pede para você mostrar e você fica com a cara onde? E os jurados, caramba, ele é um mentiroso. Esse advogado é um mentiroso. Amigo, seu cliente vai ter um grande prejuízo no julgamento. Porque a questão da lealdade no julgamento, você está lidando com leigos. Que o juiz ele vai fundamentar no convencimento, né? Livre convencimento motivado. Ele tem que motivar a sentença dos jurados na íntima convicção. E essa íntima convicção está muito ligada à confiança no seu discurso. Se por acaso você mente no discurso e isso é provado, meu amigo, que prejuízo. Até que eu falo, né, da importância do nosso trabalho em inquérito policial. Porque, às vezes, o advogado ele faz um trabalho brilhante em plenário. Mas ele foi negligente com o inquérito policial, foi negligente com a primeira fase. Por exemplo, um caso, um cara matou o outro. Olha, gente, não teve instrução nenhuma em inquérito, teve confissão em inquérito policial. O advogado, às vezes ele nem trabalhou no inquérito, mas vamos supor que trabalhou e fez vista grossa. Chegou em plenário, ele levanta uma tese extraordinária de legítima defesa. Aí o promotor, de forma bem coerente, sim, muito bem, mas por que isso não foi alegado antes? Por que está sendo alegado isso agora? O senhor mentiu? Os jurados, caramba, é verdade, né? Ele mentiu. Tese extraordinária. Se tivesse sido ventilado desde antes, não, foi uma linha lógica. Pô, isso está plantado desde o inquérito policial. E agora, hoje, aqui em plenário, estamos provando isso. O advogado é muito bom. Está falando para nós que é verdade. Mas o promotor fala, pô, alegando só de por quê? No mínimo mentiu, né? Aí os jurados vão junto e o nosso trabalho de defesa cai por terra muitas vezes. Então, essa coerência, por isso que eu falo, gente, não negligencie no inquérito policial. O inquérito policial é a gestação. Quem aqui já foi mãe sabe o cuidado que tiveram durante a gestação. Por quê? Queria um filho saudável. Se por acaso negligenciasse durante a gestação, poderia nascer um filho sem saúde ou com pouca saúde. O inquérito policial é a mesma coisa. Dificilmente a prova da instrução processual vai passar o que teve no inquérito. Então, se o inquérito foi muito saudável para o Estado, digo assim, não teve intervenção da defesa, o Estado investigou da forma que quis, o processo vai ser fruto daquilo.
Vai ser uma árvore daquela semente que foi plantada. Se trabalharmos desde o início, plantando a nossa semente também, vai florescer durante a instrução, vai florescer em plenário do júri, o que plantamos lá atrás. E é uma linha coerente, porque estamos conversando com pessoas leigas, jurados. E essa parte da coerência do nosso discurso é muito importante. Outro ponto importantíssimo, gente, é o direito ao à parte. Alguém aqui tem noção disso? Direito ao à parte? Senhor, doutor Valmir, excelente pergunta, meu amigo. Veja só, a parte, até a reforma de 2008, não era prevista. Era algo cotidiano. Hoje está previsto no artigo 497. Então, temos a previsão do à parte hoje. E só uma questão, doutor Valmir. À parte é diferente de intervenção. Intervenção, às vezes é um pouco feio, mas depende da sua estratégia como advogado. Às vezes você não quer fazer uma parte, porque o à parte, se você pede, o tempo do à parte é concedido pelo juiz, ele é acrescido à fala da outra parte. A gente é defesa, se o senhor requer uma parte, o juiz ele pode conceder até 3 minutos para o senhor, né, fazer sua argumentação, isso é acrescido no tempo da acusação. Então, às vezes, a intervenção é aquilo. O MP está falando algo, ou a defesa está falando algo, o senhor faz uma intervenção. Não, mas não é isso não, porque isso não consta do inquérito policial. Não é uma parte isso, é uma intervenção. É ético? É bonito? Talvez não. Mas pode ser estratégico. Não estou dizendo para fazer isso, não. Só estou diferenciando e dizendo que é uma possibilidade que existe. Uma palavra lançada é como uma palavra dita em plenário, é como uma bala disparada, uma flecha lançada, não volta mais. Já foi dito, os jurados ouviram. Tudo foi ouvido. Mas o que é o à parte? O à parte é algo mais formal. O MP está falando, às vezes você é um advogado muito educado, é um promotor muito educado. Vossa Excelência, pela ordem, eu gostaria que o senhor decidisse sobre o direito à parte. Eu quero ter uma parte de até 3 minutos. O juiz pode dar 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, até 3 minutos ele pode dar. Mas tem que fundamentar, vai constar em ata. Vai constar em ata isso. Para que o senhor se contraponha ao que foi dito pela acusação. Mas é algo hoje é muito formalizado. Não tem limite. Não tem limite e não tem questão ética. O à parte, assim, é uma grande educação em plenário. Pode deferir. Não é um direito, assim, potestativo, não. É um direito que pode ser deferido ou não. Mas, assim, é até 3 minutos, não tem número definido, mas seria, assim, pessoas bem educadas mesmo, que está falando, pela ordem, Excelência, gostaria de interromper para ter o direito à palavra aqui. Mas esse tempo vai ser acrescido, mas cotidianamente, né, a gente vive ele no tribunal do júri, a gente vê que a parte raramente são requeridos, geralmente intervenções são feitas mesmo, e não é muito educado, mas às vezes é estratégico para a parte, né, tanto para a acusação já vi fazendo intervenções, defesa também faz intervenções, às vezes é estratégico porque não gera esse acréscimo, mas não está previsto no regulamento, a intervenção. Mas acontece porque é o que eu disse. Estou aqui falando, às vezes algum colega faz uma pergunta, vai constar na gravação aqui, os colegas vão ouvir, todos ouviram o que foi dito, ainda que não tenha direito a dizer, não, aqui eu dou direito a todo mundo falar, mas vamos supor que não tivesse direito. Foi dita a palavra, foi lançado, não tem mais como voltar atrás. Isso acontece no julgamento, principalmente quando estamos diante de pessoas leigas julgando, sim? Não, o à parte, ele é requerido durante a fala da outra parte. Por exemplo, você é o promotor de justiça, você falou durante 1h30. O à parte só existe quando a outra parte está falando. Por exemplo, eu estou aqui já há 20 minutos falando sobre a minha sustentação oral, né? E o promotor não concordou com algo que eu disse e requereu à parte durante a minha fala. O que acontece depois, a sustentação oral, é a réplica e a tréplica. E a réplica é uma faculdade do promotor, não é obrigação. Tranquilo? Um ponto importante, gente, que eu estava falando, na réplica, tréplica. Por exemplo, tivemos a sustentação oral da acusação, 1h30. Eu, na minha sustentação oral como defesa, eu falei sobre 1h30, falei sobre negativa de autoria simplesmente. Só negativa de autoria, mas eu trouxe alguns pontos que deixaram a acusação um pouco preocupada. Eles quiseram reforçar e foram para a réplica. Chegou na réplica, eu, de forma estratégica, eu sabia que eles iam, realmente plantei
aquilo na minha sustentação para eles irem. Eu queria que eles fossem à réplica, eu queria que eles fossem. Eles foram. Agora chegou a hora do meu show. Chegou na minha tréplica, eu aleguei legítima defesa, eu aleguei inexigibilidade de conduta diversa, por aí vai. Crime impossível. Nossa, deu um show, gente, deu um show. De teoria geral do direito penal em plenário ali, os jurados adoraram, todo mundo assim, ó. Caramba, é mesmo, né? Isso aconteceu. E o promotor ficou doido, ficou maluco. Isso não pode, ele está inovando em tréplica, não pode. E aí, gente, pode ou não pode? O que vocês acham? Isso já chegou ao STJ, foi a terceira turma que decidiu, e a terceira turma decidiu, não vou ficar aqui muito debatendo os argumentos, porque não temos tempo para isso, né? Não temos tempo a perder, só a ganhar. Mas o que disse o STJ? Que o réu tem a plenitude de defesa. Isso está ali abarcado, ampla defesa contraditória, portanto, pode sim. A acusação que deveria ter antevisto essas possibilidades e feito isso, né, ter já argumentado contrariamente sua sustentação oral, tanto em réplica, não tem deslealdade, não. É questão de trabalho, de estratégia de defesa. Tudo bem? Outra possibilidade, gente, é a juntar de documentos que dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Por quê? Pela regra do artigo 231 do CPP, qualquer documento pode ser juntado em qualquer fase do processo. Isso está lá no rito ordinário. Levem isso para a vida de vocês. Os documentos podem ser juntados em qualquer fase do processo. No júri, temos uma exceção. Não é qualquer fase do processo. Os documentos, gente, podem ser juntados até 3 dias antes do julgamento, e mesmo assim que verse sobre matéria de fato. O que são matérias de fato? São matérias jornalísticas, gravações, audiovisuais, o que seja. Se disserem sobre matéria de fato, você quiser que isso seja exibido em plenário, tem que juntar com até 3 dias de antecedência. E ainda assim, digo mais, dando-se ciência à outra parte. Não é simplesmente peticionar ali no processo, isso serve para acusação e para defesa, tá? Tem paridade de armas nesse ponto, entre vários do CPP. Nesse ponto, há o rigor com relação à paridade de armas. Embora estejamos aqui perante a plenitude de defesa, você tem que peticionar e requerer a intimação da outra parte, tem que dar ciência à outra parte da juntada dos documentos, para que isso só possa ser utilizado, exibido, lido em plenário. Tranquilo? Lembrando que é prazo processual. Se você juntou hoje, amanhã, depois, aí sim poderemos utilizar isso, lembrando que a outra parte tem que ter ciência, não pode ser surpreendida em plenário. Não pode ser surpreendida em plenário, temos que ter esse cuidado. E seria o quê? Uma nulidade absoluta ou relativa? Pelo entendimento jurisprudencial, a exibição de qualquer documento em plenário é nulidade absoluta, sem respeitar, né, esse prazo de 3 dias, nem a ciência outra parte. É nulidade absoluta. Nulidade absoluta ao processo. Outro ponto que temos que observar, que pode gerar nulidade, gente, é o argumento de autoridade, bem como argumento direcionado ao silêncio ou uso de algemas do acusado. Por exemplo, eu não posso, durante a minha sustentação, como promotor de justiça, a defesa tem que ficar atenta, falar, olha, é claro que foi ele. Na própria decisão de pronúncia, disse que existem indícios de autoria. Olha essa prova aqui. Veja só. Não pode utilizar argumentos de autoridade, não pode utilizar as sentenças posteriores, os acórdãos posteriores que confirmaram aquela decisão de pronúncia. Não pode utilizar, sob pena de nulidade. O que tem que ser dito é com base no processo. Olha só o que disse essa testemunha. Olha o que consta nessa gravação audiovisual. Vamos escutar essa escuta aqui, essa interceptação autorizada judicialmente. Isso pode. O que não pode é pegar uma decisão do magistrado, né, que presidiu a primeira fase, tanta verdade que o próprio magistrado decidiu pela pronúncia, né? Tanta verdade que a defesa recorreu e o próprio Tribunal de Justiça decidiu que deve ser em julgamento. Ele confirmou a pronúncia, não pode fazer isso. Muito menos, olha, o réu ficou em silêncio. Tá vendo, gente? O réu ficou em silêncio. Quem cala, né? Quem cala alguma coisa tem. O silêncio consente com a acusação. De forma alguma, isso é nulo. Não faça isso. O silêncio
É um direito constitucional, uma garantia, desculpa, é uma garantia constitucional. Nem a mutenetur se letegere, estou falando isso de novo, estou repetindo. Não pode fazer referência ao silêncio do indivíduo. Ele tem o direito de não produzir provas contra si mesmo, inclusive em plenário. E o outro ponto também é o uso de algemas. Estou usando algemas pela segurança aqui, eu vou ficar assim lá no plenário, de forma algumas partes podem fazer referência a esse uso de algemas, sob pena de nulidade do julgamento. Falou, meu amigo. Está nulo o julgamento, é nulidade posterior à pronúncia. Beleza? E agora, gente, chegamos aqui, estamos já caminhando para o nosso fim, nosso penúltimo ponto, penúltimo, é a tal da aquisitação. Por quê? Vamos passar pela linha. Instrução, debates, o pau quebrou, nós choraram, o público gritou, não pode, tá? Não pode ter intervenção do público, não pode, o juiz tem que mandar todo mundo embora. Eu pediria até dissolução do conselho de sentença, porque a manifestação do público pode interferir na imparcialidade dos jurados. Como advogados, não permitam isso, não permitam isso. Estão em plenário, teve manifestação de qualquer popular, meu amigo, bate na mesa, eu quero a dissolução desse conselho de sentença porque está ferindo a imparcialidade dos jurados. Bata na mesa, não permitam isso. Nossos clientes têm que ser respeitados. Os réus têm que ser respeitados, assim como as vítimas têm que ser respeitadas também, se estiverem representadas por nós. Vamos bater na mesa, não digo fazer barraco não, mas vamos ser contundentes. Não vamos permitir ilegalidades, abusos, inclusive por parte da sociedade. Não vamos permitir a violação da presunção de inocência, inclusive pela sociedade, que é muito motivada pela mídia, principalmente nos crimes dolosos contra a vida. Isso vende, gente. Não vamos permitir esses abusos. Vamos ser firmes em plenário, firmes sempre. Não digo hostis, sempre educados, cordiais, mas firmes. Vamos lá, aquisitação. O pau quebrou, né? Falei com vocês que até os populares... Né? Tudo isso aconteceu nesse plenário aqui hoje. Mas acabaram os debates. Acabaram os debates, o juiz pergunta se tem alguma dúvida relevante aos jurados, se eles podem ainda esclarecer alguns pontos. E vamos agora à aquisitação. Muito claro para vocês a aquisitação? Por quê? Qual o sistema de aquisitação previsto no CPP? Primeiro, eu tenho que falar com vocês que, tradicionalmente no Brasil, era previsto o modelo francês. O modelo francês são várias perguntas, bem detalhadas, de forma afirmativa, que destrincham as questões. E temos o modelo anglo-americano. O que é esse modelo? É só uma pergunta. O réu é culpado ou inocente? Culpado. Está condenado. Inocente, está absolvido. É só essa pergunta. No modelo francês, não. Pergunta lá, materialidade. Pergunta, autoria. Pergunta se tem tese de desclassificação, se tem causa de diminuição, tem agravantes, majorantes. Qual é o nosso modelo, gente? Eu diria que são os dois. Após a reforma do Código. Após a reforma do Código, por que são os dois? Por quê? Já vou começar aqui. O nosso sistema é uma mistura do modelo francês com o modelo anglo-americano. Por quê? Qual é o primeiro quesito que se formou? Já vamos começar, bem prático. Qual é o primeiro quesito? Lembrando que a ausência de qualquer quesito é nulidade absoluta. É um momento também clínico, o advogado tem que estar ali, de olho, olhos atentos. Primeiro quesito, quanto à materialidade do delito. Os quesitos têm que ser afirmativos e autoexplicativos. Não podem gerar dúvidas. Tem que ser afirmativos. Primeiro quesito. Quanto à materialidade. No dia tal, Robson morreu? Sim ou não? Sim. Se responder não, o que acontece? Acaba. Para tudo. Tem que responder sim. Lembrando que, gente, pela questão, já vou adiantar um ponto que eu falaria ao final, do sigilo das votações, atualmente temos uma regra seguinte, da maioria absoluta. Temos 7 jurados. E o que seria a maioria absoluta nessa votação? Consegui 4 votos, doutor Valmir. Perfeito. Chegou em 4. Por exemplo, vamos lá. Vamos simular. Como é que acontece? Temos aqui a nossa urna. Temos aqui a urna. Eu vou passar a urna aqui para todos os jurados aqui presentes. Todos os jurados recebem cédulas conforme o número de quesitos. São 7 quesitos. Eles vão receber 7 cédulas sim e 7 cédulas não.
todo quesito que eu apresentar, o magistrado tem que explicar. Ele vai perguntar, no dia 17 de não sei quando, Robson morreu? Vai lá. Pega um por um, recolhe, bota aqui na mesa dele. Só a justiça que faz isso, tá? A oficial vai lá. Primeiro, sim. Um voto. Segundo, sim. 2 votos. Terceiro, não. 2-1. Quarto, sim. 3-1. Quinto, sim. Parou. Maioria absoluta, para. Por quê? Isso quer respeitar o sigilo das votações. Vamos supor que fosse até o final. Antigamente podia até o final. Nós tínhamos conhecimento quanto era a votação. Se era 7-0, se era 6-1. Se fosse 7-0, o que a gente pressupõe? Pô, todos os jurados votaram sim. Isso viola o sigilo das votações. Isso, de certa forma, pode intimidar os jurados. Vamos supor que eles estejam com medo, que é um réu realmente temido ali na sociedade, na comunidade. Ele está morrendo de medo. Caramba, se todo mundo votar igual, né? Vai saber que eu votei a favor e ele vai saber que eu condenei ele. Não pode ter essa possibilidade. Então, gente, tem essa regra. Atingir maioria absoluta? Para e passa ao próximo quesito. Primeiro quesito, materialidade. Sim. Vamos para o segundo quesito, que diz respeito à autoria. Diz respeito à autoria. Sim? Absolve, acabou. Absolve. Ele absolve. A MP... Não, isso aí já é médio. Os jurados decidiram. Ele não morreu. Não tem materialidade. Pois é. Aí vai ser um julgamento contrário à prova dos autos. Artigo 593, inciso 3, a linha D do CPP. O que vai acontecer, né? Se eu sou promotor de justiça nesse caso, tem ali, Robson morreu? É fato que morreu. Tem laudo no processo. Os jurados disseram que não. Meu Deus, o que é isso? Eu vou recorrer, com base no artigo 593, inciso 3, a linha D, e vou requerer ao tribunal o quê? Determine a realização de um novo julgamento. Aí, se no segundo acontecesse de novo, meu amigo, aí tem como não. Pois é. Se você for advogado, meu amigo, não deixe isso acontecer. E se acontecer consta em ata, recorra que o senhor vai ganhar com certeza esse recurso. Porque os requisitos têm que ser todos votados de forma individualizada. Sim. Exatamente. Não permita que isso aconteça. Não permita que isso aconteça, de forma alguma. Tem que ser todos os quesitos votados de forma bem assim, criteriosa, um por um. Não tem. Então vamos lá, gente. Primeiro quesito, sim. Segundo quesito, foi João que matou o Robson? Sim. Vamos ao próximo. Essa terceira possibilidade, temos variáveis. Por quê? Se tivermos uma tese de desclassificação que possa mudar a competência do julgamento, por exemplo, a defesa tem uma tese de homicídio tentado. Vamos supor que foi homicídio tentado. E a defesa quer alegar que, na verdade, foi uma desistência voluntária. Ele não foi um homicídio doloso contra a vida. A princípio foi, mas ele desistiu. Ele, inclusive, chamou o socorro para... Ele deu uma facada no peito, mas desistiu no meio da facada e chamou o socorro e o cara sobreviveu. Se tiver essa possibilidade, é o terceiro quesito. Isso está no CPP. Porque tem a possibilidade da mudança de competência do delito. O que acontece? Vai dissolver o conselho de sentença? Não. Vai ser tudo votado pelo juiz-presidente, como um crime não doloso contra a vida. Aí, se tiver, por exemplo, cai no rito do Jecrim, teremos ali, o juiz vai ter que oferecer a suspensão condicional do processo, ou vai ter que oferecer aqueles institutos de autocomposição, transação penal, dentre outros. O juiz oferece no próprio julgamento. Tranquilo? Vamos supor que não tenhamos tese de desclassificação. Qual o terceiro quesito? Por quê? Eu falei que é uma junção do modelo francês com o anglo-americano.
Porque a terceira pergunta, ela engloba todas as teses de defesa. Inclusive, isso foi matéria de discussão no STJ esse ano, início agora de 2018. Que é a questão, os jurados absolvem um réu, aí que vem o grande cuidado que o magistrado tem que ter. Por quê? Quando você diz, no primeiro quesito, se tem materialidade, no segundo, se tem autoria, a resposta sim é prejudicial ao réu. Ela vai condenar o réu. Já no terceiro quesito, se o jurado responde sim, ele vai beneficiar o réu, ele vai absorver o réu. E agora vem uma grande questão que ficamos intrigados às vezes. Caramba, a única tese de defesa foi negativa de autoria. Ela só trouxe isso. Debate inteiro, um processo inteiro que não foi ele. Aí os jurados vêm. Tem materialidade? Tem. Foi ele? Foi. Os jurados absolvem? Absolvem. Cabe à acusação recorrer sobre isso. Lembrando que temos a possibilidade da clemência no processo do júri, né? No tribunal do júri. Então, às vezes, os jurados falam, ele matou, realmente foi ele, mas eu absolvo. Por quê? Gente, tribunal do júri, qual o sistema de motivação? É íntima convicção. Você não sabe por que o jurado está absolvendo, está condenando, você não sabe por quê. Mas ele pode absolver por questões morais, religiosas, não sei, que vier na cabeça do que você alegar em plenário e convencer eles, sim? Então, se isso for legal em plenário, isso vai ser já englobado nesse quesito, nesse terceiro. Né? Se for legado, por exemplo, uma tese sua aí, né, uma cláusula excepcional de licitude, isso vai estar englobado nos jurados absolvem réu, e o juiz vai deixar muito claro isso. Olha, foi alegado em plenário, a tese tal, a tese tal, a tese tal. Se os senhores concordam com essa tese, respondam sim nesse terceiro quesito. Aí ele vai lá. Se por acaso tiver sim nesse quesito, está absolvido o réu. Está absolvido. Lembrando que, gente, a clemência é permitida no tribunal do júri, mas também é permitida a acusação se surgir com relação à clemência. Ela pode recorrer. Eu não concordo com a clemência, tem prova nos autos para condenar, eu quero que seja refeito. Tudo bem, vai ser refeito, mas se condenar de novo, se absolver de novo, desculpa, acabou. Só temos a possibilidade de um recurso com relação à prova contrária aos autos no tribunal do júri. Vencido esse quesito, gente, vamos para as causas de diminuição, se teve privilégio ou não, né? Quando o indivíduo ele mata alguém ali mediante violenta emoção, ou logo em seguida a injusta provocação da vítima, e as qualificadoras ou majorantes possíveis também no crimes dolosos contra a vida. Uma vez, gente, terminados os quesitos, que devem respeitar os limites da decisão de pronúncia, não pode, por exemplo, a decisão de pronúncia botou, é homicídio simples. Meu amigo, transição de julgada da pronúncia, não pode o quesito botar uma qualificadora, de forma alguma. Vai ter que se restringir ao homicídio simples, que é de 6 a 12. Ok? Tranquilo? Se tivermos mais de um acusado, é um quesito para cada acusado. É todo aquele caminho. Materialidade, autoria, absolve ou não, causa de diminuição, causa de aumento, ou qualificadora. Para o réu A, para o réu C vai ser a mesma ordem. Se tivermos mais de um crime, por exemplo, temos aqui um homicídio, nós temos, além disso, uma corrupção, e além da corrupção temos um roubo. É crime por crime. Uma ordem de quesitação não pode juntar. Se botar, por exemplo, vamos supor que o magistrado aqui de Vitória faça isso também. Eu vou quesitar os dois réus no mesmo quesito, os dois juntos. Maria e Juliana estão sendo processados. Fulana morreu? Não pode valer para as duas, não. Foi Maria e Juliana que mataram? Não, tem que ser Maria primeiro, depois Juliana. E se tiver mais de um crime, também. Vamos fazer aqui. Materialidade, autoria, absolve com relação ao homicídio. Depois, materialidade, autoria, absolve com relação ao roubo. Tem que ser um por um, de forma individualizada. E questões diversas, gente, por exemplo, que podem ser quesitadas. A questão da absolvição imprópria, como tivermos medida de segurança. Vamos supor que, se for a única tese defensiva, ele deveria ter sido absolvido sumariamente lá em fase de memoriais, né? Lá na primeira fase. Quando o indivíduo fala, olha, realmente eu matei, mas eu sou inimputável, é a minha única tese defensiva. Lá tem a possibilidade da absolvição sumária com base no artigo 415 do CPP. Mas vamos supor que não seja a única tese defensiva. Olha, não fui eu, agindo em legítima defesa, além disso, sou inimputável. Com base aqui no laudo de insanidade mental, né, fizeram exame sobre mim. Se isso restar em plenário, tem a possibilidade da quesitação, porque
A medida de segurança é uma absolvição imprópria, né? É uma sanção, então tem que ser requisitado, os jurados têm que condenar, têm que aplicar a medida de segurança. Falso testemunho, se for verificado durante nosso plenário, as partes têm que requerer a requisitação, os jurados têm que decidir sobre isso, não vai ser condenado, não. Vai ser instalado inquérito policial em respeito, né, ao devido processo legal, ampla defesa e contraditório. E agora, sim, colega? Repetir a votação? Desde que tenha alguma ilegalidade, com certeza. Vamos supor que ficou evidenciado que os quesitos não foram explicados de forma adequada, ou que tem alguma... O magistrado, por exemplo, não quis votar a materialidade do crime, e você percebeu isso no meio, e você tomou coragem de dizer... Não, lembrando que, ainda que não seja dito imediatamente, essa questão de quesitação, gente, é nulidade absoluta. Então, pode ser alegado, sim, pedir para repetir. Se não repetir, conste em ata, e depois recorra disso. 5-4. É o seguinte, a clemência ela é permitida. A discussão era se ela pode ser reformada, não reformada, cassada ou não. Porque uma defesa teve recurso do MP e a defesa, em contra-razão, disse o seguinte: olha, foi clemência. Minha única tese era negativa de autoria. Ou seja, ficou bem claro que foi clemência a tese. A discussão é, o MP tem o direito de recorrer sobre isso? Tem. Repetir a votação? Consignada. Tem que consignar. Tem o direito, o réu tem o direito à clemência. Certo? Claro. Não propriamente, não tem que manifestar. Às vezes fica implícito em vários pontos da defesa dele, ou às vezes os jurados foram com a cara dele, né? Viram um fato assim. Não, às vezes eu vi o fato em si. Ele não alegou, ele não pediu clemência. Ele não precisa pedir clemência, mas eles, por clemência, vão absolvê-lo. Lembrando que a clemência, se o MP recorrer, ela é aplicada uma vez, e se o MP recorre, se novamente dar a clemência, aí, meu amigo, ergue os braços, final de jogo, acabou, não tem para onde correr, ele está absolvido, querendo ou não, o MP. Lembrando, só um ponto interessante que o senhor falou de revisão criminal. A revisão criminal, gente, ela é aplicada às decisões do Tribunal do Júri, porque temos aqui um conflito. A soberania dos vereditos do Tribunal do Júri. Por quê? Na revisão criminal, quem determina a reforma dessa decisão? São os desembargadores. Não são jurados, são desembargadores técnicos, né? Revisão criminal, temos um conflito. A soberania dos vereditos, que fizeram o julgamento lá em plenário, contra os desembargadores. O que prevalece, gente? Porque, por exemplo, porque pela regra do CPP, gente, de recurso, o tribunal, quando é provocado em segundo grau, pelo 593, inciso 3, temos 4 alíneas, A, B, C e D, ele nunca pode tocar o mérito. O máximo que ele pode fazer com relação ao mérito é anular a decisão para submeter um novo julgamento. Essa é a regra. Mas em sede de revisão criminal, difere? Pessoal, o STF, vou falar rapidamente aqui que o nosso tempo está curto já, está extrapolando. Mas o STF pacificou o entendimento de que, em sede de revisão criminal, o tribunal pode sim reformar aquela decisão do Tribunal do Júri, se tivermos aquelas situações elencadas nos 3 incisos do artigo 621 do CPP. Beleza? Então, tenha em mente aí, se tiver em algum caso, por exemplo, surgiu uma prova aqui de que não foi o cara. Se isso for documentado, o tribunal tem o poder de jurisdição sobre o caso para reformar essa decisão dos jurados. Tudo bem? Pessoal, vamos encerrar com chave de ouro. Vamos falar aqui, bem rapidamente, da votação. Acabou a quesitação. Acabou a ordem dos quesitos. Como é que funciona a votação, gente? Em primeiro lugar, que eu já antecipei a ordem dos quesitos, até simulei aqui os jurados votando, então já comecei a votação, na verdade. Me desculpa. Que bom, antecipamos. Mas ok, a votação.
A votação, gente, pelo CPP, tem que acontecer em sala especial. Vamos supor, que parece muito plenário do júri, é um auditório. Olha, estamos aqui no Tribunal do Júri. Vamos supor que aqui é uma comarca da Grande Vitória, né, bem equipada, e temos uma sala especial. O que acontece? Vamos votar, gente? Todos permaneçam aqui na sala, o público, né? Vamos todo mundo. Jurados, vamos embora? Oficial de justiça, advogados, promotores de justiça, juiz-presidente, vamos todos para a sala especial votar. Para que isso existe? Para garantir a soberania dos vereditos, o sigilo das votações. Os jurados não podem ficar pressionados. Lá, é claro, os advogados podem estar presentes. Caso manifestem alguma atitude que possa ali vir a violar a questão dos jurados, né, a sua consciência, o juiz pode determinar a saída deles. Mas, a princípio, acontece na sala especial. Caso o local não tenha uma sala especial, o que acontece? Esvazia. O que acontece em Vitória? Todo mundo... todo mundo... Olho da rua. Daqui a pouco você pode voltar. Chispa. É assim que acontece nas comarcas que não tem uma sala especial. Aí todo mundo sai, nós fazemos a votação aqui, votamos, concluímos, e todo mundo volta, o juiz profere a sentença. Lembrando que, gente, na votação temos a regra da maioria absoluta, atingiu 4 para a votação, e os outros 3 votos o juiz pode nem olhar. Ele mistura de novo e esquece. Podem participar. O juiz formula, mas a defesa e o MP, eles têm o livre acesso. Mas, doutor, eu gostaria que o quesito fosse formulado dessa forma. Se o juiz interferir, ok, conste em ata, por favor. Tudo conste em ata. Mas ele tem o poder de ali intervir na... Sim, ele... que como acontece na prática, gente? Bem na prática mesmo. Eu estou falando aqui, né, de forma teórica e prática. Na prática, o que acontece? O magistrado, ao longo da audiência, ele já vai preparando uma sentença condenatória e uma absolutória. Até para adiantar o trabalho. Já vai, que eu falei, todas as teses defensivas e acusatórias vão sendo descritas na ata. E ele já vai preparando os quesitos. Então, imediatamente, quando acaba os debates, já está tudo pronto. Então, assim, os jurados decidem, já tem uma sentença ali já previamente pronta, já tem a dosimetria, às vezes já feita. Então, assim, mas ele apresenta as partes. Ele apresenta as partes, e as partes ali podem impugnar ou não. E se for deferido o que o senhor disse, vai constar da forma que o senhor disse, o MP vai ter que concordar, vai fazer ponderações. E assim, a princípio, gente, todos aqui estamos buscando, né, a justiça juntos. Então, sempre é feito em comum acordo ali. E se algo for feito contra os seus interesses, no caso, consta em ata, e nós temos a possibilidade da apelação, posteriormente, ali ao julgamento. E lembrando que a ordem da votação, nós temos que respeitar a regra da votação absoluta. Atingiu 4, parou, não precisamos prosseguir. Meus queridos colegas, alguma dúvida? Depois temos a sentença. O juiz se restringe ele não fundamenta a sentença, quem fundamenta, assim, são jurados, com base nos quesitos, é a íntima convicção. Os jurados não podem expressar o seu convencimento, até para preservar a sua consciência ali, né, para preservá-los aqui no seu dia a dia. E temos a sentença. O juiz tem que ler a sentença. Aí depois, acabou a votação, ele profere a sentença, pede para todos voltarem à sala, se estivermos aqui nessa sala que não temos sala especial, ou se tiver uma sala especial, ele retorna com todos levam em pé, ele lê a sentença condenatória ou absolutória, se for o caso. E aí, gente, está pronto o nosso trabalho, o plenário do júri está completo, e de coração espero ter contribuído para a formação acadêmica e profissional de vocês. O Tribunal do Júri sempre fala com muito entusiasmo, porque é um instituto... somos aqui a democracia é um bem que nós, advogados, estamos constantemente lutando e vamos lutar sempre. Então, o Tribunal do Júri é uma das manifestações da democracia no Poder Judiciário. E que seja bem claro, gente, democracia não se restringe ao Poder Legislativo e Executivo. O Poder Judiciário tem que estar permeado por instrumentos de manifestação direta do povo. O Tribunal do Júri é um deles. Temos outros institutos que também temos que buscar aperfeiçoar, implementar no nosso trabalho.
O povo tem que ter o poder de dizer o direito também em determinadas situações possíveis, e o Constituinte, né, ali positivou como garantia constitucional o Tribunal do Júri, como essa possibilidade, tudo que eu falei hoje com vocês na segunda fase. Espero de coração, desejo muito sucesso, e eu fico assim, é bom, é feliz, saio muito feliz daqui, porque uma sala lotada dessa, numa sexta-feira, 9 horas da manhã começamos aqui, né, quase, um dia de chuva, e eu vi assim, o comprometimento de todos aqui, o amor pela profissão, e é assim que temos que continuar, porque a advocacia, nós temos hoje essa atribuição, é um poder que temos de dizer, né, a capacidade postulatória, e o comprometimento que eu vi aqui hoje, o tema que foi tratado aqui hoje, a importância, só reflete o quê? Que temos profissionais assim que acreditam